Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arte da Mata. A gente está aqui com a Licuri Paisagismo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma pós-graduação aqui, tá? Então as minhas anotações, porque tem muita gente gabaritada nessa empresa, meu Deus do céu. E ela foi criada, né? Um dos sócios, infelizmente não está mais entre a gente, que é o Luiz Mates, que também foi um mestre, que estagiou, né, com o Burle Marx. E, enfim, foi depois para a área da educação, especialista em plantas ornamentais. Trabalhou junto com o professor Hermes também, que foi um dos maiores mestres, né, da botânica ornamental no Brasil, né? A gente vai conhecer como que foi o desenvolvimento dessa empresa. E eles são especialistas em tudo, basicamente. Eles fazem projeto residencial, projetos macro, tem projetos aí premiados, tem projeto, por exemplo, de jardim botânico. Imagina você, como paisagista, fazer um projeto de um jardim botânico, né? Que doideira, né? Enfim, a gente tá aqui com a Licuri Paisagismo e a gente vai fazer até uma troca aqui que estamos em 4 pessoas, né? A gente vai começar aqui com a Thaís e o André. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite aí. Consegui fazer a introdução aqui, hein, gente? Muito bem. Parabéns. É um currículo tão grande que eu falei, meu Deus. Vai ter um pit stop depois. Legal, fiquei muito feliz que vocês toparam, tá? Bom, até um dos projetos que vocês fizeram, eu falei, cara, isso aqui... até perguntei pra Bruna, isso aqui, será que é projeto deles? Ou eles restauraram um projeto do Burle Marx? Que é uma coisa monumental, impressionante, maravilhosa, cheia do contraste, que tem muito da linguagem do Burle Marx também, né? Muito. Mas antes da gente entrar nessas dos projetos, entender tudo sobre isso, eu queria saber como é que foi a origem, né, dessa empresa e como que tudo começou. Eu acho que tem 2 coisas importantes. Primeiro é aonde o André nasceu. O André nasceu num berço, numa casa com 2 engenheiros agrônomos que sempre gostaram muito de trabalhar com isso. E foi criado em chácara, em fazenda, no interior, e sempre gostou e conviveu com muita planta. Uhum. Só para deixar claro, você é mãe, né? Eu sou a mãe do André. E, coincidentemente, o meu trabalho sempre foi também com plantas ornamentais. Então, eu comecei a trabalhar como professora universitária, dando a disciplina de floricultura e plantas ornamentais. E paisagismo como colaboradora. Uhum. Então, eu trabalhei 16 anos na Unesp em Jaboticabal, lecionando, né, essa disciplina, horticultura. E depois eu trabalhei mais 16 anos no Instituto Agronômico na mesma área. Saí mais voltada à pesquisa em floricultura. Uhum. Só que como pesquisadora ou como professora universitária, a gente também tem a atribuição de fazer extensão. E aí, na extensão, eu sempre trabalhei com paisagismo direto. Então, projetava para as prefeituras da redondeza, jardins, rotatória de uma cidade, o fórum da outra. Eu sempre trabalhei indiretamente com o paisagismo. E na universidade, mesmo eu falando de grupos de plantas ornamentais, na verdade, você tinha que ensinar como usar, né? Então, utilização de árvores. Eu posso fazer parque, eu posso trabalhar com arborização urbana. Então, a gente também lecionava tudo isso. Passado um tempo, eu fiz um concurso já e entrei no Instituto Agronômico. Que também aí foi só trabalhar com floricultura. E eu fui trabalhar lá a convite do Luiz Mates e do Carlos de Castro, que eram 2 grandes amigos meus já, porque trabalhávamos na mesma área. Através de um concurso que foi aberto, eu fiz o concurso, passei e vim para Campinas trabalhar com o Luiz. Uhum. Mas ele com paisagismo e eu com plantas ornamentais. Né? O Instituto Agronômico o IAC lá da Unicamp. É o Instituto Agronômico de Campinas. Não é da Unicamp. Ele é voltado, ele é ligado à Secretaria da Agricultura. Ah, eu achei que era conectado à Unicamp. Não. Ele é da Secretaria e é um instituto que basicamente trabalha com agricultura. Entendi. Todas as culturas que você imaginar. Não só ornamentais, mas produção. As ornamentais
a gente tinha uma seção que trabalhava com as ornamentais, e principalmente com plantas tropicais. Melhoramento genético de plantas, Que legal. ou adaptação, introdução e coleção de plantas, que eram os projetos do Luiz, principalmente com árvores e palmeiras e isso. Eu acabei conhecendo o Luiz em 1982, praticamente, que eu já trabalhando na Unesp, eu vim fazer um estágio em Campinas, no Instituto Agronômico, com o Dr. Hermes Moreira de Souza. Que legal. Então, eu fiquei um mês estagiando com o Hermes e o Luiz já trabalhava com ele na sessão. Uhum. Então, aí eu fui conhecer o Luiz trabalhando com o Hermes já. E a gente ficou muito amigos, porque trabalhávamos na mesma área, não fazíamos projetos assim juntos, nem nada, nem trabalho científico, mas a gente viajava, ia a congressos juntos. Até em 91, eu e o Luiz fomos para Cuba fazer um curso, ficamos um mês num curso ibero-americano de jardins botânicos. Na verdade, nós éramos só em 3 brasileiros ali, para trabalhar com jardim botânico. Foi aí que ele voltou e começou também a desenvolver projetos nessa área. Mas a gente... E eu ainda estava em Jaboticabal, mas a gente sempre viajou muito juntos e conversávamos e viramos grandes amigos. Em sendo amigas do Luiz, o André também passou a conhecer. Quando eu vim para Campinas, principalmente, ele conviveu mais, porque o Luiz frequentava a casa e tal. E o Luiz também pedia muito minha ajuda em algumas coisas, porque ele não tinha essa aptidão pelo desenho, né? De pegar a caneta. Ele tinha as ideias e ele falava, me ajuda, aqui, vamos fazer junto um desenho. Então, ele ia falando, eu desenhava, ele falava, aí não, apaga, vamos pôr... Mas ele me orientava, né, fazer. E a desenho também nem eu tinha. Eu ia falar, tá Niemeyer. Mas Não era, era melhor que ele, pelo menos. Se virava. Não era, eu pegava a lapiseira, né? Aham. Mas é uma época em que tudo era muito diferente, porque os projetos eram desenhados na Tudo à mão, mão, né? apresentados, né, em papel vegetal, em nanquim. Mas nós vivemos numa época em que o paisagismo era uma coisa bem diferente do que tem hoje. Por quê? Porque a gente brigava muito por atribuição profissional em termos de carreira. Como assim? Havia uma rivalidade entre arquiteto e engenheiro agrônomo no Ainda trabalho. tem, né? Tem, mas mais sutil, Tá, era pior. tá? Então, a gente fazia muito curso, dava muito curso, assim, a ciência agronômica no paisagismo. A gente tinha que mostrar por que era importante o engenheiro agrônomo trabalhar com o paisagismo, né? Porque aí os arquitetos achavam que paisagismo também era só desenho, ou saber lidar com forma, com estrutura, com massa, com não sei o quê, e falava que agrônomo não sabia, e nem tinha. E não tinha, mas eu acho que todo esse talento para desenho, para projeto, tudo bem, a arquitetura ensina, mas é uma aptidão pessoal, mais do que qualquer coisa. Aí você vai aprender a melhorar isso daí, né? Por isso que eu acho que tem grandes engenheiros agrônomos sem curso de projetos, que não tem no curso de agronomia, que desenham muito bem, independente de ter ou não a disciplina. Eles vão procurar depois capacitação, assim o inverso de arquiteto também. O André é um arquiteto, mas ele sempre, eu falo que meu filho é arquiteto, é meu filho, ele sabe mais de planta ornamental que muito engenheiro agrônomo, porque não estudou isso, mas ele foi atrás, né? Mas nessa época a gente brigava muito. Eu tenho, por exemplo, amigos que queriam fazer, o único curso que tinha de pós-graduação em paisagismo na minha época era na FAO. FAUSP? FAUSP. A FAO não aceitava engenheiro agrônomo para fazer pós-graduação em paisagismo. Ah, só quem era arquiteto. Sou arquiteto. Eu tenho uma colega
minha, que dava aula também, a Maria Esmeralda, que ela conseguiu fazer que a Miranda, porque a orientadora quis tê-la como aluna, mas foi uma dificuldade muito grande de aceitação. Então, havia, assim, essa incompatibilidade, essas coisas, que, graças a Deus, acabou. Porque a gente hoje sabe que o paisagismo é multidisciplinar. E a própria empresa aqui, eu acho que mostra isso. Uhum. E essa coisa das gerações também, a empresa de vocês é super, parece que um encaixa certinho com o outro, assim, no que falta, né? E eu acho importante que, assim, a gente viveu uma época que não tinha podcast. Uhum. Era em sala de aula, né? Trabalhos, a gente renovava o conhecimento nos congressos, que havia sempre uma discussão em eventos. Uhum. Então, a gente chegou a realizar grandes eventos nessa época toda, trazendo Burle Marx. Mas eram poucos. Eu me lembro que em 78, eu ainda era estudante. Eu fiz a Exalc na USP também. Exalquiana. Sou exalquiana, com muito orgulho. Teve uma semana de paisagismo, isso dentro da Exalc. Até hoje eu encontro colegas e arquitetos e gente que fez esse encontro porque foi um dos primeiros encontros. E reunia, assim, celebridades, o Dr. Hermes, a Nanusa. Eu me lembro de ter aula ainda com eles. E era o auge do aprendizado para paisagismo. Uau. Então, assim, eu vivi coisas interessantes. Mas eu só quis colocar isso para mostrar um pouco de onde veio o André. Uhum. Filho de agrônomos. Que já trabalhava estavam na imersos hora, na parte né? A gente das brinca plantas, que eu gosto muito de botânica. estudar até hoje, né? E eu brinco que eu nasci, minha mãe era estudante ainda, estava no último ano da Exalc. Ah, E meu pai fazendo mestrado, né? Na Exalc também, na economia agrária. Então eu frequentei a Exalc dentro da barriga por um bom tempo. É verdade. E aí saí de lá, sei lá, com um bichinho que ficou por essa questão de correr atrás de informação e tal. E é nessa busca que, de fato, enfim, eu fui acabar em Campinas com o Luiz, quando, esgotadas as disciplinas de paisagismo da FAO, já para 97, eu também tenho uma certa idade, né? Não precisa Apesar de não contar. ter cabelo branco, eu não vou entregar minha mãe. Porque se eu tenho idade, ela tem mais, né, mãezinha? Fui atrás disso, de assim, como complementar essa formação que a carreira de arquitetura não dava, né? Quer dizer, você tinha muita parte histórica, muita parte artística para quem se interessava pelo paisagismo. A FAO tem uma vantagem enorme de ter uma carreira estruturada em paisagismo, né? Eu acho que raríssimas faculdades de arquitetura no país têm o elenco de disciplinas e de professores que a FAO tinha e tem até hoje. Mas mas faltava essa não parte da tinha nada botânica, sobre dos botânica, solos, sobre agronomia. vegetação, sobre fitossociologia, sobre as coisas que eu cresci vendo, né? A gente tinha isso em casa, porque era isso, os dois eram plantadores, cultivadores, tinham coleções de orquídeas em casa. Eu passei a desenhar muito planta porque eu tinha muito contato com isso. Era um mundo que me apaixonava demais e na faculdade chegou um momento que tudo tinha se esgotado e não tinha. A Clara dava uma disciplina sobre plantas, mas que daquele momento tinha parado de dar disciplina porque tinha tido pouca procura Olha só. de alunos para isso. O paisagismo dentro da FAO também é uma coisa menor, não, né? não tem tanta gente que quer ir, né, pro paisagismo, assim, é bem pouco, né? Você vê, da minha turma, eu lembro que quando nos formamos, mais ou menos, porque cada um sai numa hora, né? Eu acho que só eu trabalhava com isso. Hoje temos mais. Nós fizemos um encontro de 30 anos dos ingressos e já tem a Camila, tem outras pessoas trabalhando com paisagismo. Mas naquela época era o Negão, que era meu apelido na FAO na época, que trabalhava com planta. E era isso, não tinha outra opção. Então, quando eu quis me aprofundar nisso, né? Falei, bom, vou perguntar para quem conhece, onde é que eu faço
alguma coisa, um estágio, um curso para estudar planta. Uhum. E aí Dona Thaís teve vamos dizer, a varinha de Vai lá de com o condão Luiz, para que esse falar, cara é você bom. vai aqui, ó. Na verdade, é assim, eu acho que o paisagismo, ele só é bem sucedido quando da implantação dele você tiver sucesso. E o sucesso envolve não só o desenho, mas envolve uma implantação bem feita e uma manutenção bem feita. E, primeiro, a escolha correta das plantas. Que a gente via que muitos arquitetos, paisagistas, na época, não tinham conhecimento. Na hora de executar, que vinha para a mão de um engenheiro agrônomo, a gente brincava assim, olha, fulano, pois isso aqui, não sabe que aqui, tinha um amigo no Ceará, falava, não sabe que essa planta aqui não vai bem aqui. Essa planta é de sol, isso aqui é de sombra. Então, eu sempre tive comigo que nenhum projeto é bom se ele não for bem cuidado. Ele nem consegue mostrar tudo o que ele tem de potencial se ele não tiver uma boa implantação e uma boa conservação. Uhum. O Clube Náutico, eu acho que ele é um grande exemplo, porque desde que eu conheci, em 1980 até hoje, se você pegar aquele canteiro central, ele é muito bem executado, ele se mantém na sua forma, ele se mantém no cuidado, ele é perfeito. Por quê? Porque teve orientação durante todos esses anos de como manter o parque, não é? Que é uma luta também, né? Que é uma luta, mas você tem que ter isso. Senão, por exemplo, vocês falaram que são amigos do Raul Pereira, né? Colegas dele. O André Mestre. Ele fez o projeto do Instituto Butantan, que já super não cuidaram direito, né? Já transformou Isso total. no Brasil, não só para paisagismo, é uma das nossas grandes dificuldades, né? Uhum. Nós somos muito bons em fazer e muito ruins em manter. Você pega a experiência europeia e americana, é o contrário nesse aspecto, né? Eles são bons em fazer, mas muito bons em manter, porque eles sabem o custo que isso tem. A nossa equipe, vamos dizer, gestora em geral, das coisas, tem muito interesse em fazer, em aparecer como feitores daquilo. Mas o E depois não querem custeio, investir. não se manter. investe em custeio. E dentro dessa linha de tudo isso, quer dizer, nós nunca tivemos um problema interno na Licuri sobre essas disciplinas programáticas, vamos dizer assim, porque o Luiz era engenheiro agrônomo, eu sou arquiteto, eu sou um arquiteto com um pezinho na agronomia, então para mim isso sempre fez muito sentido. E o Luiz tinha um cuidado muito grande em especificar a vegetação dos projetos. A gente tinha um jeito de projetar que é um pouco distinto, a gente ainda usa um pouco disso hoje. A gente conversava muito sobre os projetos antes de desenhar. A gente fazia muito projeto fora da cidade de Campinas, né? Então, na região de Araraquara, outras cidades do interior, São Manuel, quer dizer, eram viagens compridas, 2, 3 horas de viagens. E a gente fazia normalmente isso aos sábados, ia visitar esses locais aos sábados. O próprio visitar o Clube Náutico era também sempre feito aos sábados. Era uma imersão total. Esse negócio de paisagismo é um bichinho que quando pica, ele... Então a gente ia discutindo sobre o que usar como solução, que planta utilizar, que tipo de desenho de canteiros isso teria. Por isso que a gente, vamos dizer, se complementou muito bem. Porque a gente discutia estética, o Luiz tinha uma visão de paisagem que raros arquitetos que eu conheço até hoje conseguem chegar perto do que ele conseguia visualizar do jardim antes, O Luiz era agrônomo também, né? Ele era agrônomo. Engenheiro agrônomo. E depois. Então, e muito por conta desse contato. O Luiz passou mais de 40 anos com o Burle Marx em convívio frequente. Ele foi estagiário do Roberto, mas depois ficou muito amigo e ia muito para lá. Mas o Luiz ajudou o Roberto a plantar praticamente o sítio. Caramba. Inteiro. Além de todas as excursões, né? As viagens. Todas as viagens do Roberto, o Luiz estava junto. Né? Caramba. Aquela equipe, Nanusa, Roberto, Fátima, Coite, Clara, enfim, Tabacô também. Oscar, enfim, todos esses. Todos são muito amigos. Luiz era um dos conselheiros vitalícios do sítio apontados pelo Roberto, quando da doação para o IFAM.
Era ele, Nanusa, Clara e Tabacou, que depois abriu mão disso em função de outros compromissos, mas sempre esteve ligado, né? Você fez arquitetura, tal, foi fazendo suas especializações, mas você queria muito essa parte da botânica que você não encontrava na arquitetura. Sim. Aí você falou com a tua mãe, tô tentando resumir aqui É para isso. minha cabeça funcionar. Quando eu quis estudar planta, eu falei, mãe, onde faço isso? E ela disse, ou você vai ao Rio, para o Jardim Botânico, ou você vem para Campinas, no Agronômico. Não tem outro Com lugar o para... Luiz. E no Agronômico tem essa vantagem de quem é o curador, quem cuida dessa pesquisa, é o Luiz, Uhum. que eu já conhecia de moleque. Eu nunca imaginei que um dia trabalhar com o Luiz. E ele falava isso para mim, eu nunca imaginei também que algum dia, né? E aí fui fazer uma entrevista com o Luiz, virei estagiário do Instituto Agronômico. Eu detenho o recorde de estágio do Agronômico até hoje. Foram 5 anos de estágio. Nossa Senhora. O estágio era voluntário, não tinha remuneração nenhuma. E quando chegou o ano 2000, eu me formei, mas o Agronômico estava com um projeto muito grande, que era do Brasil, né, 500 anos. E aí a maior parte das coisas que estavam dentro desse projeto éramos nós que tínhamos ajudado a projetar. Então eu tenho um despacho do governador do estado autorizando eu continuar meu estágio, mesmo formado, Olha, em função desse projeto que ainda estava em curso. Entendi. E você completava, você falou nos bastidores, você completava o que o Luiz, ele não conseguia, ele tinha as ideias maravilhosas, só que ele não conseguia passar Não conseguia desenhar. para o papel. E você era como se fosse a ferramenta dele que estendia isso. Exatamente. A gente tinha na sala de estágio do Agronômico uma prancheta dessas bem grandes, bem antigas. E a gente discutia muitas coisas, conversava, tal, não sei o quê. Eu falava, então eu vou desenhar. E daí você ficava no andar de baixo da sessão. Depois você desce lá para ver. Uhum. Então ficava 1, 2 horas fazendo os desenhos. Ele descia, olhava na prancheta e falava, é isso aí, só que isso aqui é um pouco mais baixo. Aí ele conseguia Essa visualizar. parede mais alta aqui fica melhor. Entendi. Essa planta fica com o dobro dessa altura. Então a gente ia Trocando. Era uma troca de experiências, porque da mesma maneira que eu ia desenhando e redesenhando, e a perspectiva era sempre feita à mão, né? Na sessão tinha um computador que os pesquisadores se matavam para usar o Word, quer dizer, não era nem o Word ainda. Então não tinha... Que ano era que uma... era isso, Isso era 97, 98. Ah, nossa, realmente. Não tinha internet Era ainda. complicado. Não Internet existia de escada, internet, né? não Sei lá. existia celular, as pessoas esquecem um pouco disso, mas Nossa, não existia celular, não verdade. existia nada. Começou O mais nos telefone 2000 era só ali. fixo. O computador, no Agronômico, eu lembro, essa sala de computação. Os computadores ficavam fechados numa sala, porque os pesquisadores tinham que fazer fila. Um papelzinho, anotava quem ia usar o computador de que hora a que hora. O computador. Gente, Sabe? Olha que que sensacional. loucura. Os pesquisadores. Imagina, um estagiário nem chegava perto de um computador. Então, nessa questão de desenhar, desenhava tudo a lápis, apagava, ele às vezes falava assim, não precisa apagar, eu sei como é que... Não, Lu, apaga, vamos fazer de novo. Uhum. E eu lembro dele ficar admirado, falou assim, nossa, fez de novo, ficou melhor. Legal. Eu não tinha receio de apagar. Né? Mas se desenhava mais planta baixa ou perspectiva? Tudo. Tudo? Caramba. Porque fazia a planta para daí provocar a perspectiva. Uhum. E Luiz obrigava os estagiários dele, naquela época éramos 5 estagiários, a ter um caderno para desenhar a planta. Legal. Então, parte do Planta nosso se diz estágio... vegetação ou planta? Vegetação. Ele falava, sai andando pelo agronômico, a fazenda tem 700 hectares. O que chama a atenção e agrada é desenho. Uhum. Depois a gente vai ensinar como saber o que é isso. Então eu andava com meus caderninhos desenhando tudo que... Então, tá aqui em fevereiro, março, as quaresmeiras floridas. O agronômico tinha uma coleção de pelastomatáceas, um negócio absurdo. Então não era uma quaresmeira, tinha quaresmeira roxa, rosa, pequena, baixa, orelha de onça, era um monte de planta. Na frente da seção tinha um jardim de agaves e de plantas xerófitas, suculentas, um negócio... O Luiz trocava muita planta com as pessoas e muito com o Roberto. E eles tinham uma dinâmica dessas, que o Roberto ficava muito enciumado que a coleção do agronômico em algum momento passou a dele. Então ele tem várias... O Luiz contava muita história. Eu chamo o Roberto, parece que sou íntimo assim,
Mas porque Luiz falava assim. Nunca foi Burle Marx. Uhum. Era o Roberto isso, o Roberto aquilo. Então, eu virei íntimo por tabela. Não tinha essa intimidade. Mas por conta disso, ele falava, olha, isso aí veio da coleção do Roberto. Quando ele quis que eu mandasse muda de tal coisa para ele, ele falou, não, mas se me mandar tal coisa, eu te dou tal coisa. E aí, era uma eles iam troca. Falou, opa. trocando. Isso enriqueceu Não, muito mas essa as minha duas gafe coleções. vale 2 dessa aí que você tem. É uma coisa meio nessa brincadeira. Porque Roberto ganhava muita planta, Uhum. né? E Luiz tinha essa possibilidade de ajudar, como vocês faziam muito, né? De passar o material que recebia no agronômico, quarentenava, enfim, levava para a coleção, melhorava, mostrava a viabilidade e aí disponibilizava para os produtores. Uhum. Essa Então, é uma entra em- tradição do agronômico que o Dr. Hermes Moreira de Souza começou, que ele foi um grande colecionador. Então, a introdução de plantas, o Parque do Iacê, da Fazenda. O Hermes começou e o Luiz deu continuidade. O Luiz foi mais além ainda. Então, o agronômico tem uma coleção, uma não, várias, né? De árvores e palmeiras, principalmente, maravilhosas, até hoje. E o grande papel da instituição depois era distribuir essas sementes para os viveristas. Tanto que a região de Campinas e mesmo a cidade de Campinas, a arborização urbana, os grandes viveiros, que hoje já nem são os mesmos, mas ainda em grande número, viviam do suprimento do que o agronômico suprimento de fornecia. sementes que a gente mandava. O meu estágio praticamente com o Hermes era visitar viveiro. Ele ia com saquinhos de sementes para Campineira, para Nogueirapes, para Flora Brasil, que era do Fubinho McFarlane. Então, era assim, era o grande disseminador de plantas. Hoje os viveristas não precisam mais da instituição como, né? Até porque o mundo se conectou de uma maneira que você consegue obter, Introduzir. né, Uhum. direto dos produtores de outros países, mas naquela época isso não existia. Então era uma troca Então mão eu a mão lembro de ali. histórias Nossa, a engraçadas introdução assim, de de plantas. a correotéria, né, que é a árvore da China. Eu lembro que quando eu vi a primeira florida em Campinas, eu falei, meu Deus, que coisa linda, Luiz, o que é isso? Ele falou assim, isso é uma correotéria, isso eu trouxe de Veneza dentro do bolso. Olha Oi? só. Como assim? Ele falou, trouxe porque tinha lá, Uhum. fazia sentido, porque se você pegar, né, a questão histórica, quer dizer, o contato do Ocidente com o Oriente acontecia por Veneza, Uhum. né, o que não era terrestre acontecia por Veneza, né, os barcos chegavam em Veneza. E ele falou assim, e as de lá estavam sementeando na época, eu trouxe a semente, introduzi na coleção do agronômico, produzi, eu acho que a corretora, ele falou, passei para o Rubinho, que era o McFadden, o Rubinho produziu muda, quando ficou pronto plantamos em Campinas. E agora está florescendo. Isso é sensacional. Então, assim, uma coisa que virou um hábito. Quando eu viajava de férias, eu ia com a carta do agronômico, vamos dizer, que me autorizava a coletar sementes e trazer para a coleção. Uhum. Então, a primeira viagem, quando eu fui com o Raul Pereira e mais uma turma de paisagistas loucos para a Amazônia, um deles mais louco que todos, o Zanetta, que eles coletavam tudo, assim, estava todo mundo vendo em Belém, a catedral, onde sai o Círio de Belém, tudo. O Zanetta e mais 3 estavam catando coquinho de Vudietia da Praça da Frente, porque estava maduro, eles pegavam, já ia escarificando, punha no saquinho. Eu falei, Olha vocês só. são loucos? Ele falou, não, isso aqui Aproveitar a não tem. oportunidade. Então, trazia, tinha um fluxo de conhecimento e de material, Uhum. né? E isso foi, de fato, uma grande escola. Então, assim, ao virar estagiário do Luiz, essa coisa de ter que desenhar a planta, depois descobrir como você identifica aquilo que te interessou, quais são as chaves botânicas para levar até a espécie. E o Luiz tinha um trabalho muito forte, né? O mestrado e o doutorado dele em sucessão ecológica. As primeiras teses de sucessão de fitossociologia em mata no Brasil são dele. Então ele dizia algo que Roberto também dizia muito, que era, não adianta saber só como a planta se comporta aqui. Você precisa saber como ela se comporta aqui e com as outras plantas.
Essa associação é que fazia com que as coisas ficassem diferentes, né? Aí o Roberto tinha isso, de ser o artista essa capacidade exacerbada de fazer essas combinações, de destacar uma ou o grupo, enfim, o que fez dele o maior da história, né? Foi eleito pelos paisagistas do mundo como o paisagista do século passado. Caramba. Então, não eu já achava isso, mas não eu é não sabia qualquer que coisa. ele tinha recebido mesmo, assim. Sim, é um prêmio oficial. Caramba. Então, quer dizer, o Brasil nessa situação, né? Com a flora que tem, com tudo que teve. E aí eu tive o contato, além de tudo isso, de conseguir ir com o Luiz para o Náutico. Aí não como parte do estágio, mas por conta da gente ter começado a trabalhar junto, fazer alguns projetos juntos, para subsidiar minhas idas a Campinas, porque eu saía de São Paulo para ir a Campinas estudar durante a semana. E essa frequência foi aumentando. Por sorte, eu já tinha passado o 3º ano da FAO, então estava com uma agenda mais livre das disciplinas obrigatórias. Então, às vezes, eu saía de quarta-feira e voltava sábado para São Paulo. Aí você ia pro Clube Náutico. Aí ia para o Clube Náutico. O que você fazia lá? Andava do lado do Luiz. O Luiz ia uma vez por mês orientar a equipe de jardineiros do clube a como cuidar das plantas que estavam nos canteiros projetados por ele desde a década de 70. E levava plantas novas, né? Também. E levava muita planta do agronômico para o clube. E depois de um tempo ele trazia plantas do clube para o agronômico. E aí esse fluxo que ele e Roberto tinham, eles começavam a ter territórios que cresciam. O Náutico é um projeto que Luiz começou e só parou quando faleceu, com mais de 50 anos de projeto e manutenção. Nossa. E ele foi transformando o projeto ali, aumentando, ampliando, O clube mudando. era um grande pasto que sobrou como pasto porque era impraticável para a agricultura. A cana-de-açúcar, enfim, é o entorno dele até hoje. Mas aquela terra não tinha muito valor agrário. E compraram essa terra e fundaram o Clube Náutico de Araraquara, que, por uma baita ironia, a sede de campo fica em outro município. Na divisa. É muito legal. Então, fizeram uma barragem, criaram um lago para poder fazer os esportes, mas aí, assim, são 350 alqueires, tem mais de 100 de cerrado preservado. Falou, mas e agora? Temos o lago, a gente vem aqui, mas precisa ter um banheiro, precisa ter... Então, eles muito organizadamente, muito profissionalmente contrataram arquitetos para fazer um plano diretor para o clube, para fazer as edificações. E nessa história, o Luiz foi o paisagista do clube desde o início. Então, hoje, o clube tem assim, uma coleção absurda de plantas, jardins que são incríveis. São mais de 100 hectares de jardim projetados desde o zero. Nossa. E que estão lá até hoje. Mantidos e orientados. Então, assim, eu aprendi a fazer poda de muitas coisas no clube, porque tem planta que cresce mais assim, cresce mais assado. Não tem nada lá podado como um quadradinho. Luiz falava, a gente não planta coisa para depois doutrinar o crescimento, né? A beleza da planta está na natureza dela. Por isso que é tão importante saber usar a planta. Você tem que saber qual que vai ser o Não futuro colocar dela. algo que vai encostar num teto ou que vai estar... Então, assim, o Clube Náutico tem uns jardins de laje da década de 80. Nem se falava disso, mas ele já plantava coisas na laje. Caramba. Por conta do que falava com o Roberto, que também já plantava coisas em jardins de pedra. Alguma de porte um pouco maior ou era... Enormes. Sério? Enormes. Caramba, meu. Agaves, dracenas e coisas absurdas de grande. Mas por conta desse excesso de conhecimento do assunto. Então, eu sempre disse, onde você aprendeu a fazer? Eu aprendi no clube. Porque era como se o agronômico a gente tivesse a aula teórica e o clube fosse a aula prática. E depois você vai pondo em prática por conta própria uma série de outras coisas. Quando eu vim, por exemplo, para a Prefeitura de São Paulo em 2005, eu trouxe comigo o clube, o Luiz, o agronômico, minha mãe, enfim. Porque era uma chance dessa de aplicar conhecimento
que até então estava restrito a uma área de abrangência menor. Uhum. E aí Posso nasceram. mostrar umas fotos do clube? Depois a gente volta para o projeto, Claro. mas é que para ilustrar, para as pessoas terem uma dimensão, né? Quem não conhece. Tem muita gente que não conhece, não é de São Paulo, paisagistas iniciantes também, né? E depois eu queria saber até se é possível visitar, assim, quem não é do clube. Nós fizemos várias vezes excursões de visita. Ah, é? Nossa equipe é obrigada aí, pelo menos uma vez. Gente, me fala qual que é a próxima aí, eu divulgo para os alunos todos aí, Nós quem podemos puder. combinar. O Luiz fazia muito isso ele brincava, as excursões dos arquitetos. Tinha muitos amigos arquitetos, muitos paisagistas. Fretava um ônibus e levava todo mundo para Araraquara para passar um dia lá. Que Normalmente legal. num sábado. E sempre foi muito gostoso, né? Porque o lugar é Nossa. muito incrível, né? Depois que o Luiz faleceu, Olha ali. tá aqui o clube. Hum, Nós, enfim, refundamos a empresa, né? Como Licuri Studio. E o site ainda é o da paisagismo, porque a gente foi incorporando. Cresceu muito o número de arquitetos dentro da nossa empresa. Então, hoje a gente também trabalha com arquitetura, com design e mantém, obviamente, a parte de paisagismo. arquitetura das De construções mesmo? construções, Ah, sem ser área externa, a própria edificação. Sim. Legal. Muito porque a gente fazia muito projeto de jardim e que os proprietários, depois de ver o jardim, falaram, vocês não ajudam, dá para construir fazer um... Eu queria fazer um anexo de tal coisa, eu queria reformar tal coisa. E a gente sempre fez muito isso, mas assim, não passando. Quando isso começou a ficar muito frequente, a pessoa, não, acho que está na hora de... Criar isso, esse setor. você precisa emitir nota fiscal no KNAI correto, né? Não dá Sim, para... é. Então, hoje a empresa é empresa de arquitetura, paisagismo e design. Que legal. Por isso que eles chamam agora Licuri Studio. Clube Náutico Araraquara lá, Américo Brasiliense. O município é Américo Brasiliense. Olha só. E você vê, esse é um jardim que tem agora 45 anos. Foi essa mancha aqui que eu olhei, que eu perguntei pra Bruna. Bruna, mas é deles ou é do Buller Marx? Porque esse contraste, essas manchas em escala, né? Foi essa mancha que o Luiz contava, que o Roberto sobrevoando de helicóptero falou, Luiz, se você aumentar um pouquinho mais, isso aqui vai ficar melhor. Mas você vê, são cara, plantas que lindo. que têm 45 anos. Não é que elas são refeitas ou replantadas. São hemerocalles com tudo isso de cuidadas. idade. Nossa. São as acalifas, enfim. Tem um grupo muito grande de ciagros aqui em volta. Essa é a sauna, que foi o primeiro projeto que Luiz e eu fizemos junto. Tem aqui, nessa área externa, são cascatas, junto desses blocos de concreto ali, para que você tenha várias experiências de água. Espelho d'água aí também, né? Esculturas, nós projetamos esculturas com manilhas de cerâmica, que o clube estava se desfazendo, porque começaram a aparecer os tubos mais resistentes, PAD, as coisas que não quebravam, a cerâmica com o tempo acaba quebrando, raiz de planta entra. Aproveitou isso para fazer esculturas com bromélias e plantas que caíssem desses tubos, a exemplo do que era a visão de umas raízes de mangue. Eram desenhos muito bonitos. Olha só. Mas o clube nunca teve coragem de executar. Nossa, então, que dó, né? os lagos, eles acabam ficando meio perdidos porque tinha mais era para ter material mais coisa. Uhum. E essa lateral aqui era um conjunto de cascatas, porque esse é o lado contemplativo da sauna e aqui o lado ativo, que é onde estão as cascatas de água. uso, né? A barragem ficou pronta, essa é a rodovia. E era, meu Deus. Só capim, isso era um brejo. Se olhar hoje essa mesma imagem, é algo impressionante. Que doideira, hein, gente? Olha isso. Essas são as piscinas. Essas eu acho maravilhoso, esse jardim. Luiz propôs ao Chico, o arquiteto na época, que as piscinas não ficassem todas no mesmo nível, que as cotas fossem diferentes. Então separou as idades de crianças e as piscinas em função disso. Tem a piscininha das crianças 1 metro acima da outra, deslocada, e você acaba tendo um percurso ao longo das piscinas, e que é todo feito com um jardim espetacular. Olha isso, gente, que espetáculo, hein? Nossa Senhora. Gente, se você que tá aí do outro lado tá escutando no Spotify ou alguma plataforma de áudio, eu acho que esse episódio aqui é melhor você ver em vídeo, hein? Não é? Vale a pena. Que isso. Escuta, mas depois dá uma olhada em vídeo, porque esse aqui realmente é incrível. Tudo isso aqui plantado. Tudo. E você tem algumas coisas aqui que até hoje são desconhecidas. Então,
Você tem um grupo de palmeiras nesse ponto ali, ó. E Aqui? aqui você tem o coco da Bahia. Isso onde você tá com a mãozinha é um grupo de Livingstone arrotudifolia. Desafio a perguntar para qualquer paisagista que você já Sim. ouviu falar disso. É uma palmeira espetacular. Por que tem aí? Porque Luiz tinha essa capacidade de conhecer a planta, de ter na coleção ou de conseguir para a coleção, ou seja, de fazer essa troca de material e colocar isso em projeto. Uhum. Nós temos aqui perto da piscina das crianças que não aparece, algumas palmeiras que não existem mais no habitat natural porque o tsunami de 2005 levou-as. Tinha numa ilha. Nossa, que doideira. Mesmo as coisas que a gente acha horrorosas no clube, que eles inventam de tempos em tempos, a gente conseguia esconder, que era um dos desejos do Luiz, que é o caso do toboágua, por exemplo. Você já viu um toboágua que não seja amarelo, ele começa aqui, vermelho, né? ou sempre uma cor impossível de esconder? Não, do clube deu para esconder, tá? É verdade, agora que eu vi que ele começa aqui, né? E deve ser muito legal que ele vai passando no meio das plantas ali. Foi um sucesso por 6 meses. Depois as crianças também cansam de descer no toboágua. E dá uma trava, tem que ir até lá em cima. Até lá em cima, não tem elevador pro toboágua, né? E Luiz dizia muito essas coisas. Falou assim, por que não pode ser um toboágua verde? Né? Pronto, camufla ele, né? Ninguém faz toboágua verde. Pode procurar. Que eles queriam chamar atenção, né? Como é que você chama atenção para Onde é que tá o toboágua? Pá, ali. Luiz não tinha filhos, então ele não tem essa noção da criançada, como é que é, entendeu? Uhum. Caramba. E aqui dentro é um grande bosque, né? Sim. Nossa, que legal. Mas aí onde você tá passando a mão é onde fica o bar da piscina. Ah, olha, eu tô vendo um azulzinho aqui, ó. Tem outras... Aqui também. Como é que chama aquele vôlei de água? Biribol. Essa é uma capela do clube, é uma capela ecumênica. Não existe, essa imagem não existe mais. Que eu acho ela belíssima, é projeto do Chico Santoro. E o Luiz fez o jardim, baixo em cima da laje. É uma coisa maravilhosa. Tá É suspensa uma a questão, norântia, que é uma planta também que pouca gente conhece. É incrível. Só que recentemente teve um problema de impermeabilização nessa laje e o clube resolveu tirar tudo. Ai, que dó, cara. Tirou tudo, o teto dessa Tudo, torre? tudo. Não, a torre não, né? A torre. De Mas todas as plantas. Mas aí refizeram essa As área plantas. paisagista. Virou um canteiro de lambari roxo. Ah, não, sério? E não vai ser plantado de novo. Pelo menos enquanto a administração atual estiver lá, já deixou claro que não Que correrão o tristeza, hein? risco. Ficou só 50 anos desse jeito. Um ano deu problema. Faz assim que não vai mais dar problema. Se der problema daqui mais 50 anos, tá valendo. As Gente, pessoas óbvio que merecem. o momento Dá uma vai dar olhada problema, que você vai nisso. ter que resolver, né? Ai, gente. Isso que a gente chama de restauro ausente, né? É. Parte disso levou o Luiz, depois de um tempo, a fazer a pós-graduação, pós-doutorado dele em restauro de jardins históricos, porque tinha muitos casos desses. Quer dizer, um jardim começa a dar problema numa edificação por algum motivo, a edificação é histórica, a lógica qual é? Tira o jardim. Salva a edificação. E às vezes o jardim tem mais história para contar do que aquela edificação. Né? Ou as duas coisas estão tão relacionadas que o meu doutorado foi em cima depois desse grupo de pesquisa que ele estava fazendo pós-doutorado dele, meio até por uma pressão dele para isso. E foi em relação às fazendas históricas do estado de São Paulo. Então ele trabalhava com o restauro do jardim e eu trabalhava com a parte de educação e sustentabilidade nas fazendas históricas. Se você faz a poda de uma árvore da maneira correta, em que ela não fique despedaçada, e as pessoas entendem que a forma da árvore ela tem uma lógica ambiental, talvez choque demais quando uma estiver fora do padrão que seria o natural. Hoje nenhum de nós fica chocado, quer dizer, a gente que entende do assunto fica chocado. Mas o que as concessionárias de energia fazem em todas as cidades do Brasil É um absurdo. com as árvores é um absurdo, mas não é algo que muda a sua vida. Talvez um dia seja. A gente está discutindo cidades esponjas, cidades resilientes, cidades do futuro. A cidade do futuro, para todo mundo, é uma floresta urbana. Mas a gente é incapaz de fazer com que as concessionárias que cuidam da energia que a gente necessita tenham uma aproximação com a maior fábrica de oxigênio que existe, a maior fábrica de água que existe, que é a árvore. Então,
Que educação nós estamos dando para quem está crescendo hoje, vendo uma árvore É. com as pernas desse jeito assim, um monte de cabo passando no meio. Não, é bizarro. E aí eles fazem uma poda toda torta lá, a árvore fica pendendo para um lado, daqui a pouco Aí cai. ela cai. Aí a culpa é de quem? Não, a culpa é da prefeitura que não cuida direito. Não que a prefeitura cuide direito, também acho que ainda é muito incipiente. Mas são várias culpas. É que Uhum. nem um acidente aéreo. Um avião não cai por um motivo, cai por vários. As nossas árvores não caem por um motivo, caem por vários. Isso tinha que ter algumas leis e fiscalização, né? Mais séria. Tem que ter diálogo. Olha, É. antigamente, quando eu comecei a trabalhar com a arborização urbana, a única publicação que existia para gente, mesmo para dar aula sobre o assunto, era da CPFL ou da CESP. Eles sempre tiveram um manual de poda, de como plantar, de como fazer. Sempre teve Sempre certinho. foi. Era a nossa fonte bibliográfica para o assunto. Uhum. Hoje, continua a mesma coisa. Só que assim, eles fazem uma poda, só que eles não convivem com a prefeitura, porque a concessionária livra O os objetivo rios. da poda é que é distinto. Para a concessionária, você precisa deixar o cabo Liberar. liberado. Para a prefeitura, teria que vir junto, já que eles só fazem isso, para arrumar, dar a proporção, para não Trazer ter esse equilíbrio. desíquilíbrio. Mas não existe diálogo. Você usar nativas prioritárias, você tem exóticas que não sejam invasoras biologicamente, né? Então, assim, o fato de não usá-las, você já está educando as pessoas ao que não usar dentro de uma área urbana ou dentro de uma área próxima a uma área que é protegida, um parque, coisa desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, você tem muita planta exótica, que é a grande função dos jardins botânicos do mundo, que tem adaptação, resiliência, que devem ser usadas. A questão é o critério e o conhecimento para utilizar isso. Então, por falta de conhecimento, para o ser humano em geral, é mais fácil. Proíbe. Então, a proibição é a maneira mais simples de você resolver um problema de falta de conhecimento. Proíbe espécies que não pode plantar em área Isso urbana, não pronto. pode. Esse capim, ele é alastrante, então não pode usar. Uhum. Não, mas ele é alastrante aqui, de repente não é ali. Ah, entendi. Aí, se você pegar isso, os grandes símbolos da cidade de São Paulo não são plantas nativas. É a azaleia, que é a flor símbolo da cidade, e o jacarandá mimoso, que também não é daqui. É argentino, sei lá. Agora, que culpa a planta tem? Trouxeram a azaleia lá do Himalaia e ela se adaptou à cidade, ela é um espetáculo de bonita. Uhum. Se você não usar a azaleia na cidade inteira, mas você não vai parar de usar porque ela não é nativa. É uma coisa meio preconceituosa demais, eu acho. Nós estamos num movimento, né, do anti-exótico. Sim. Na empresa nós nunca fomos favoráveis. A gente falava, o Bulemax já torceu só de ouvir falar que não ia mais poder usar uma planta que não é brasileira. Ainda mais aquele que começou a usar a planta brasileira nos jardins do Brasil. Mas que nunca deixou de usar as estrangeiras. Mas com critério. Sempre muito assessorado. No Parque do Povo, a lógica do projeto foi ter coleções botânicas no parque. Eu estava ainda muito influenciado até pelo mestrado que foi com jardins botânicos. Essa lógica que tínhamos com o Lu de projetos com variedade, né, grande de plantas. Então, o parque tem 7 coleções diferentes de plantas, pelo menos. Tem uma coleção de palmeiras, tem uma coleção de árvores adaptadas à cidade de São Paulo, entre nativas e exóticas. Tem as madeiras de lei do Brasil, estão plantadas lá. Nem todas sobreviveram, mas grande parte sim. Arbustos, forrações. Tem o Jardim dos Sentidos, que é um jardim de plantas aromáticas e medicinais. O primeiro de São Paulo. E no parquinho infantil, era uma coleção de trepadeiras. E o Parque do Povo foi feito através de um termo de cooperação com a W Torre, na época que estava construindo o Shopping JK, a Torre Santander, eles acabaram adotando o parque, foi a maior cooperação que São Paulo já fez, e envolvia a execução da obra e a manutenção do parque por 3 anos. E o parquinho foi a última área liberada pela justiça, porque era uma série de invasões, aquele terreno todo.
e que na medida em que a prefeitura ganhava na justiça a reintegração de posse, nós fazíamos a demolição da estrutura do campo de futebol, do forró, enfim, dependendo do que era a invasão, e implantávamos o projeto. Uhum. Então, o parquinho foi a penúltima área a conseguir essa liberação. E nos custos de obra, em função da manutenção que vinha pela frente, a W Torre na época nos avisou e falou: olha, eu não tenho recurso para colocar os postes ou de concreto ou de metal que a gente tinha projetado para sustentar as trepadeiras. Nós tínhamos três tipos de suporte. Tinha um suporte em formato de tenda, para as trepadeiras que dão flor para baixo. Tinha alguns em formas de velas ou de panos para as floradas ficarem mais evidentes. E algumas trepadeiras, caso, por exemplo, das primaveras, os jasmins, a gente fez uma estrutura com um único poste, com um vergalhão cruzado no alto. Então, a primavera crescia e a partir do momento que ela tinha o suporte ali, ela abria a copa numa altura tal que os espinhos ou qualquer coisa que pudesse dar algum tipo de problema com pessoas estava fora do alcance das pessoas. E nós conseguimos ter mais de 40 variedades de trepadeiras diferentes no Parquinho das Crianças. O que provia sombra para quem não estava nas brincadeiras eram as tendas e as coberturas de trepadeira. Mas eles falaram: a gente consegue fazer com um poste de eucalipto tratado. Então, a gente fez uma conta, um poste de eucalipto tinha uma vida média estimada em 3 anos. Bom, vamos fazer com isso. Em 3 anos, a prefeitura se organiza e troca pelo material futuro, porque você consegue fazer uma licitação de um poste de concreto, qualquer coisa, e não perde o efeito. Uhum. Eu tinha já saído da prefeitura pouco depois disso. A prefeitura nunca se programou para isso. Ixi. Um dia, um poste de eucalipto com uma primavera caiu. A lógica foi: se um caiu, Tira todos tudo. podem cair. Vamos resolver os postes? Não, tira tudo. Pois foi em 2011. Nós estamos em 2025 e a prefeitura não repôs os postes, as trepadeiras 90% morreram, porque não tem mais para onde subir, e as que estão lá estão formando assim uns murunduns, não sei o que, nem traz a beleza que a trepadeira poderia trazer, nem traz a sombra que as pessoas precisariam ter. Uhum. E o parque está cada vez mais usado por uma quantidade cada vez maior de pessoas. Uhum. E assim, Caramba, a que lógica triste, hein, cara. se mantém. Sabe? Parque do Povo é aquele que é da Cidade de Jardim? Uhum. Ah, nossa senhora. Agora eu liguei o tic-teco aqui. Já andei muito de bike ali. Fiz aquele ciclo que dá volta no parque. Então, o parque teve alguns momentos, entre o primeiro momento, que foi essa retomada do uso, né, pela prefeitura. São Olha, fotos, imagina, isso aí é da época que a Torre Santander ainda estava em obra. nossa, já tá bem diferente. Porque você vê que a vegetação, olha, dos pomares exóticos, ainda é tudo muito pequenininho. Foi quando aqui já tá tudo fechado. tudo Virou um fechado. grande bosque aqui, tudo, né? Tudo. Aí aqui é a ciclovia, inclusive, né? Então, e você vê, ela é tão recente, porque depois, lá para 2012, a W Torre teve que fazer a compensação viária que o município exigiu, que era a construção do viaduto que liga aqui na pista expressa. E era o viaduto e a passarela de bicicletas. Uhum. E eles nos contrataram para fazer o projeto, porque não estava conseguindo viabilizar isso sem uma grande compensação ambiental, porque estava imaginando tirar tudo que estava plantado aqui para fazer a pista de passarela de bicicleta por aqui. Uhum. E aí a gente deu a sugestão dela passar aqui no meio da grande figueira ali da Cidade de Jardim, onde ela está hoje. Uhum. Então deu uma compensação, um manejo muito menor de planta. É verdade, ela E tá ela aqui, passa né? na copa de uma árvore, é uma coisa completamente diferente para uma bicicleta, né? Você consegue Então, andar na aqui. copa de uma árvore com uma bicicleta hoje em dia. Uhum. É Mas já verdade, você foi tem uma saída aqui e tem a passarela por aqui, isso. né? E a possibilidade de ter uma nova entrada do parque exatamente nessa alça. Uhum. Porque você vem com a bicicleta de fora do parque, consegue passar na passarela ou, eventualmente, entraria pelo parque ali. Olha só. Nossa, e como se transformou, hein, cara? Olha aqui, a gente tinha Mucuna Benete no Olha. parquinho. Isso é de 2006, 2007. Caramba. A única Mucuna Benete em área pública de São Paulo. A Jade Vermelha, né? Depois ela ficou famosa. Nessa época ninguém conhecia. Uhum. Nós tínhamos a Jade Azul, tinha uma série de outras trepadeiras.
Uhum. Tinha uma parreira de uva. Olha só. Né? O Jardim dos Sentidos, que a prefeitura até hoje também não conseguiu fazer a instalação da sinalização do parque, porque ele foi todo projetado para que um cego ou um cadeirante pudesse fazer uso dele sem assessoria nenhuma. Então, o piso direcional, o podotátil, quando ele dá esse quadrado Tô aqui. de marcação, né, na frente disso, Ah. tem a previsão de uma placa com a identificação da planta, também em braille. E não colocaram. Nunca foi feito. Olha, é verdade. Então, de tempos em tempos, ó, alternadamente, esses pontos vão aparecendo, porque a gente tinha mais de 80 espécies de plantas projetadas para cá. Seja planta para tocar, seja planta para comer, enfim. Daí era, Cheirar. para cheirar. Poxa, é difícil, né? Você Difícil. projetar uma coisa tão maravilhosa e você vai ver que a implantação Foi o primeiro parquinho não leva tudo a com sério. piso de borracha para criança. Ah, é? Foi o É. primeiro? Foi. Caramba. Esse piso de borracha custou mais do que a pista de caminhada do parque. Caramba. Naquela época Depois não isso tinha. ficou meio que padrão, né? Exato. Quer dizer, se você pode ter num parque público, por que não pode ter em outros lugares, né? Uhum. O parque foi, de fato, uma dessas... A primeira academia da terceira idade de São Paulo foi colocada no parque através de uma doação de uma empresa parceira. Uhum. Porque não existia quantidade de empresas suficiente para você fazer uma compra, porque você tem que fazer via licitação, você precisa ter pelo menos 3 fornecedores. Naquela época não existia. Não tinha. Caramba. E toda a vegetação do parque foi feita por doação. Seja de empresa, seja de pessoas físicas. Aí nós tínhamos as listas dos canteiros, do projeto. Eu falava, eu quero doar não sei o que para o parque, 20 árvores. Bom, a lista está aqui, quais dessas você quer doar? Então a pessoa ia lá e falava, eu vou doar essas daqui. Quando as empresas, acontecia de, por exemplo, uma Nike quer fazer um lançamento de quando ele começou a ficar mais bonito, de um tênis no parque. Mandar 3 dias de gravação, parará. Qual a compensação? A prefeitura tem, né, os modelos de compensação. Então, você vai doar isso em plantas. Pela conta aqui, sei lá, sua compensação seria R$10.000. Você compra R$10.000 em plantas em qualquer uma das listas do parque. Uhum. Então, a empresa ia lá e fazia a entrega das mudas, a nota fiscal. A gente juntava no processo do parque. O conselho gestor do parque, vamos dizer, fiscalizava. E assim o parque foi plantado. Caramba. Onde é que ia conseguir plantar Bismarck nobilis no parque naquela época? Bom, foi doado. Que ano que foi? Ele aconteceu entre 2006 e 2010. Uhum. E hoje está bem largadinho, coitado. Poxa vida. Tá vendo? Olha o tamanho das Bismarck. Você vai lá hoje, Nossa, elas estão gigantescas. Verdade. Essa edificação também vocês criaram tudo? Tudo. Que legal, cara. Isso foi o projeto final da edificação nossa, olha só, do Portugal, do Luiz Portugal, já falecido também, com a coordenação da Rosa Pezzini, que era a responsável de arquitetura da W Torre na época. Nós discutimos para poder ter uma edificação que fosse simpática, né? Que não fosse pesada, que mantivesse iluminação e ventilação natural nos banheiros. É um dos poucos banheiros públicos que não tem cheiro de xixi, por exemplo. Uhum. O banheiro tem um pé direito alto, né? E tem jardim dentro. Nós pusemos jardim em tudo, né? Verdade. Essa era a vantagem de ser projetista de um espaço desse. Mas você vê que nessa época mesmo a manutenção ainda era precária. Uhum. Olha, é verdade. Por alguns momentos, tem algumas fotos muito bonitas desse canteiro. Esse canteiro de Bismarck veio de uma conversa com o Luiz, e quando foi visitar o Fairchild em Miami, no Jardim Botânico, eles têm em frente ao centro de prédio de exposições de recepção, um canteiro que tem as Bismarcks, que são típicas dali, com um colchão de tradescância pálida, né? Essa setecrésia bem roxa. E como Miami eles são mais vibrantes, com uma série de bromélias amarelas entre neuregélias e acmeias, assim. Então é um choque, porque você tem o prateado, o amarelo e o roxo num gramado. Aí o Luiz ele me contava, falou assim, aquilo é tão impressionante. Eu falei, Luiz, vamos fazer um desse no parque. Eu não consegui botar as bromélias, porque ainda existia uma resistência a bromélias na área pública. Tem algumas, mas são poucas.
Mas o prateado e o roxo eu consigo. E aí, quando ele foi visitar comigo o parque uma vez, eu falei, ó, falei? Ele falou assim, faltam as bromélias, né? Caramba, olha isso. Esse é o pomar de nativas do parque. Todas cresceram muito, mas essas figueiras ainda estão lá. São exóticas, mas na época era o que tinha de sombra no parque, dentro do plano de manejo que a gente fez. E o parque tinha muita espécie existente ou não? Tinha muito eucalipto, alfeneiro e figueira, porque são o que as pessoas usam para fazer cerca viva e cresce rápido, né? Tinha muito campo de futebol de várzea, muita coisa invadida assim. E, em geral, em linhas. Então, quando a gente fez o plano de manejo do parque, deu uma compensação bastante grande por conta dos eucaliptos e dos alfeneiros. Mas algumas plantas nós não tiramos, porque era isso. Quando as outras crescessem, aí você podia terminar o manejo. Aqui, por exemplo, essas figueiras já levantaram essa pista aqui absurdamente. Elas poderiam ser todas removidas por serem exóticas, até consideradas invasoras em São Paulo hoje. Tem uma portaria para isso. Porque o pomar nativo já cresceu muito. Os engazinhos que estão ali atrás estão maiores que elas hoje. Tem umas topografias lá. Isso foi movimento que vocês fizeram? De terra? Cada campo de futebol, cada coisa que tinha numa altura. Então nós tentamos igualar ao máximo a topografia para fazer com que a drenagem toda se encaminhasse para pontos de coleta. Tá. Depois, mais recentemente, descobrimos que nós criamos aí os primeiros jardins de chuva de São Paulo quando esse nome não existia. Mas eram grandes bacias de captação de água da drenagem superficial feitas com brita reciclada, né? O BGS que a gente chama. Nós reciclamos todo o entulho do prédio que hoje é a Torre Santander no parque. Todos esses caminhos, essas pistas são feitas com entulho reciclado. Que beleza, cara. Então, essa aqui de reciclado de concreto e as pistas de bicicleta, que tem um tom mais vermelho, são reciclagem de tijolo e telha. Na época a prefeitura fez demolições na região da hoje chamada Cracolândia e não tinha o que fazer com aquilo. Eu falei, traz para o parque que nós estamos reciclando concreto, para reciclar telha e tijolo é mais fácil. Então a ciclovia ela é naturalmente vermelha por conta do material que a gente usou. Olha só, tudo triturado ali. Tudo foi feito aqui no parque. Que legal. Nós tivemos uma usina de reciclagem de entulho aí por 4 meses, trabalhando direto. Nossa. As calçadas do parque são feitas todas com entulho reciclado e são até hoje as únicas calçadas drenantes de um parque público em São Paulo. Olha só. Bem à frente do tempo, né? Isso em 2006, 2007. Aí agora jardim de chuva chama jardim de chuva, que é muito mais legal do que bacia de captação de água, né? Tudo isso, olha lá, o jardim era todo... Tava ali. Tu imagina, ó, você tem açafrão, os agaves, as alamandas. Tem uma série de plantas com uma série de usos diferentes. Crino, canteiro de crino em São Paulo. Nossa. Só no Cebolinha, que tem há 30 anos. Imagina, na 23 tinha de primeiro. No Cebolinha. É ali onde cruza com a Sena Madureira, aqui do lado. Tá lá até hoje. Ó, tem umas fotos aéreas também que são legais, né? Tudo feito de cima da torre, porque como o engenheiro era o mesmo, a gente conseguiu que ele um dia nos liberasse o acesso até lá em cima. Você vê os canteiros de ornamentais recém-criados, né? Ainda tudo muito baixinho. Por exemplo, é raro ter em São Paulo, mas entre os caminhos tem umas pracinhas que a gente foi criando. Então, essa daí, por exemplo, tem até hoje, tá lá, os abricós de macaco. Olha. Pouca gente conhece. Aquele que dá uma frutona, né? Dona Thaís gosta muito, a currupita. A outra pracinha lá são os palmulatos, que hoje estão, sei lá, com 12 metros de altura. As araucárias que foram plantadas ali, pau-brasil. Tem uma série de... Um pau-d'alho que não sobreviveu. Vocês estão precisando atualizar essas fotos. Ó, esse aqui é um dos jardins de chuva, tá vendo? Que é todo feito, parece aqui. com pedra. Hoje ele está coberto de vegetação, você nem percebe que tem. Mas este aí e naquela linha lá de cima são as duas linhas de drenagem principal, porque a partir daqui ele tem 6 metros de profundidade. Ele joga água já sem energia para a rede pública na marginal. Então a lógica do parque desde o início foi o que chove no parque fica no parque e o que sai gentilmente para a cidade. Mais lentamente. Ele é o início do que depois, em 2019, nós lançamos na subprefeitura da Sé, que chamamos de projeto Gentileza Urbana de soluções baseadas na natureza
no centro da cidade. O Gentileza Urbana foi vencedor de um prêmio da FNA, da Federação Nacional de Arquitetura, em 2020. O Parque do Povo acho que nunca ganhou prêmio nenhum. Mas essas histórias também ninguém conhece muito. Então, você vê que nem foto recente nós não temos em qualidade ainda. Tem que ir lá bater na porta para eles deixarem vocês subirem de novo. Tá vendo? Ó, esse piso com um tom mais escuro, isso é a argamassa drenante que a gente inventou no parque para que as árvores fossem plantadas num lugar que pudesse receber água, não só pelo berço, né? Entendi. Vira tipo um canal, né? Uhum. Daí que fica tudo cheio de água. Que interessante, cara. Hoje tá Aqui tudo também, grande. né? Essas Washingtonias, por exemplo, estão Enorme. imensas. Muito bonito os traçados que vocês fizeram também, né? Então, essas são as trilhas dos bosques. A gente chama das trilhas educativas. Você tem o caminho principal das pessoas, Aqui, né? a ciclovia apartada para Aqui não do dar lado. acidente. E tem E esse aí outro. das vias saem as trilhas, que são mais estreitas, acessíveis. Feita, você vê que o material, né, é outro tipo de entulho reciclado, que muda até A o cor. tom. Uhum. Foi bem pós-implantação, né? Quase. Foi. Grafite do Rui Amaral. Nós tivemos vários grafiteiros aí. Nossa, era uma luta. A própria W Torre, o primeiro grafite na esquina ali, eles tiveram que aprovar na diretoria, porque eles achavam que era uma coisa muito... Imagina, discutindo arte urbana em 2006. Então essa caixa d'água falou, não, nós vamos botar um grafite aí. Aí o Rui foi feliz demais, botou Legal, cara. essa arte, que era isso, é para mostrar esse diálogo, né? Hoje, grafite em área Já é pública comum é aqui em comum, São dentro Paulo. de escola, dentro de hospital. Aham. Outra vez que eu Tem fui os murais gigantes aí no centro inteiro, né? Da lateral de prédios. Muita gente achava que era vandalismo, né? Isso. Olha só. Ali, aqui são os outros jardins de chuva ainda, tá vendo? Eram só feitos com... Aqui. São bacias, o parquinho lá recém-colocado, as trepadeiras crescendo. E um gramadão, né? Então, e eu recebi muita crítica, porque falaram, botaram um monte de poste no meio do gramado, coisa absurda. Porque não fica no caminho, né? Falava, porque todas essas mudas ao redor deles Vão crescer, né? são as madeiras de lei que ficam com 30, 40 metros de altura. Aham. Então, o dia que elas crescerem, a iluminação continua iluminando o gramado. Uhum. Por isso que eles estão lá dentro, porque isso está feito de acordo com o projeto. E são, né, na época, esses postes eram revolucionários, porque são postes muito altos, com essa iluminação em pêndulo, que se usava em estádio, de coisa de show, né? E assim, a pista de caminhada tem os postes de 3 metros, baixinhos ali, que fazem o papel. Mas isso é programadão, ficar sempre poder usar à noite. Uhum. Sem que isso jogue iluminação nas árvores, atrapalhe os pássaros que estão fazendo ninho, que estão querendo dormir, né? Então se ilumina só a grama. Que legal, gente. Olha o tamanho. Pessoal, o André vai... A gente vai fazer uma troca aqui, né? Então o André vai sair da mesa. Você continua? Não, Ou também troca com... tô trocando. Tá bom. Então eu já vou aproveitar aqui e dar um presente para vocês e agradecer a vinda. Nós que agradecemos. Ó, eu tenho aqui um mini Andrezinho Olha só. com a claquete do Arte da Mata. É um paper toy. Sou eu. Olha. Espera, você vai se ver ali, provavelmente. E temos também... Tchadã! Dona Thaís, ó. Olha aí, dona Thaisinha. Que Jura? bacana. É um singelo agradecimento pelo seu tempo de virem aqui, contar um pouco pra gente sobre esses projetos, sobre a trajetória de vocês. Bom, a gente queria também declarar aqui a nossa admiração, né, pelo trabalho de vocês. Vocês estão muito conectados à história do paisagismo no Brasil, né? Que antes de Burle Marx era uma coisa extremamente rara. Depois veio ele e depois tem vocês que foram lá com, né? Os seguidores. Abrindo mato lá, os bravadores. Tem uma geração, né, de profissionais aí, Essa é uma alegria, quer dizer, que ele trouxe junto, ele né? trouxe, aí o Lu continuou, e eu pude fazer parte disso, e agora é isso, a gente sai da mesa e vem nossos sócios júnior aí, Que é a outra terceira geração do Que escritório. eu acho que não sabe Vai. nem o que quer desenhar no nanquim, Olha no só. papel vegetal. Vegetal, tipo, manteiga eles conhecem mesmo, mas o vegetal realmente é uma... Pode ser a primeira pergunta. Você Opa, conhece já o papel vamos- vegetal? Já vamos pegar essa pergunta aqui. Obrigado, gente. Obrigada a Nós que Valeu. agradecemos pelo convite. Pessoal, agora a gente começa a segunda parte, né, com a terceira geração, né?
da Licuri, que agora é Licuri Studio, que também não é só mais paisagismo, mas tem a parte de arquitetura e design também. Então, eles ampliaram bastante. E que também são duas pessoas do meio das pesquisas, né? Então, mestrado, doutorado, esse universo aí, que a gente vai conversar também como é que eles fazem para trazer essas pesquisas para dentro do desenvolvimento do paisagismo no Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, Cauê e Cissa. Prazer, é nosso. E eu já vou fazer aqui a pergunta do André para vocês. Vocês conheceram o papel com o nanquim? Olha, com o nanquim, nanquim original, não, mas caneta, nanquim, ou desenhar no papel, a minha formação, acredito que da Cissa Tive também. bastante papel na minha formação também. É. Inclusive, já me disseram que eu tenho uma alma antiga, porque eu gosto muito do papel, do desenho à mão, e eu gosto de ficar nessa parte. Acho que a nossa geração foi a geração da transição. Foi. É. Eu tive AutoCAD no 3º ano da faculdade, mas até o 3º ano as entregas eram todas A mão ainda. à mão. Eu acho fundamental também a parte do desenho à mão, porque eu até falo para todo mundo lá que faz meu curso, falo, olha, antes de você ir pro 3D, pega pelo menos uma caneta mesmo, não precisa ficar bonito. Uma folha, dobra a folha em 4, aí você vai ter uns quadradinhos, começa a rabiscar, desenho esquemático, ou imprime uma planta, né? E ali com cores mais neutras, e começa a riscar em cima para você começar a pensar, né? O local, né? Pensar a circulação, pensar tudo. Depois, quando você já tiver maturado, né, em cima do briefing, das ideias, você vai escolhendo o que ficou bom de cada rabisco. E aí você vai pro 3D, porque você já vai chegar lá sabendo o que você quer representar. Eu falo que eu eduquei mal o André e o Luiz, porque eu apresentei para eles o que era o 3D. Né? E aí depois disso, Eles o não caminho quiseram tem voltar volta. atrás. Né? Aí o Luiz sentava do meu lado e ficava. Não, Aquele cliente mais chato, né? Mais um pouquinho pra cá. quem mais um fazia pouquinho pra cá. isso comigo Mais era um O doutor pouquinho Luiz pra cá. Matos. Ele, Ah, é? porque ele nunca tinha visto o projeto que ele desenvolveu antes de estar pronto. Né? Por mais É uma que o André... experiência muito legal, né? Então, eu que apresentei essa ferramenta para eles e que a gente começou a introduzir isso há 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no escritório. E foi uma transição de geração, eu diria, da empresa para a contemporaneidade. Uhum. Porque até hoje a gente tem diversos tubos com projetos antigos no escritório feito à mão, Legal. mas foi uma transição importante do ponto de vista de empresa, né, por conta de mercado, e eu acho que auxiliou muito os processos de visualização e esse amadurecimento do projeto. Então, acho que hoje a gente vive numa época muito imediatista, né? Então, ninguém tem paciência para esperar uma planta crescer. Tanto que, hoje em dia, boa parte dos jardins, muitas vezes, são implantados com plantas adultas, o que no passado não existia, né? Era muito na base da confiança. E eu acho que essa transição de linguagem, da forma de apresentar, de trazer o cliente, as pessoas para experienciar a obra antes de ela estar pronta, isso também nos auxiliou do ponto de vista de desenvolvimento de projeto. Né? Então, nos últimos anos era comum o Luiz chegar para mim e falar assim, mas isso aí não vai ter 3D, não? Vamos ver como fica. Então, foi um processo, né, que aconteceu dentro da empresa e que acho que melhorou ainda mais a nossa maneira de trabalhar e de o cliente conseguir enxergar, porque muitas vezes a dificuldade, o André comentou na parte 1, quando o Luiz não tinha o André ou a Thaís para pôr no papel, ele muitas vezes não se fazia entendido com o cliente, né? O cliente não entendia aquilo que ele estava propondo, tinha dificuldade de enxergar. E era muito isso, né? O que existia na base da confiança. Ou eventualmente uma maquete, o que se fazia, mas ainda assim eram raros os momentos. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas que possibilita a gente aproximar o cliente final, seja privado, seja público, daquilo tudo que a gente está imaginando que vai ser daqui 10, futuro, 15, né? 20 anos. Né? Então... são ferramentas de comunicação, né? Exato. De certa forma, que as pessoas não vão conseguir entender o que está na tua cabeça. Ou, por mais que você tenha um desenho lindo, né? Às vezes a pessoa ainda não conseguiu entender de verdade, né? Assim, com tanta profundidade. E aí, ali você, às vezes, pode ficar girando 3D na frente da pessoa. Nem que não seja renderizado, mas pelo menos para tirar algumas dúvidas e tal, né?
E eu acho legal isso que vocês fazem dos dois processos, né? Um somando com o outro e apresentando isso também. Que aí, ainda mais, o cliente tem a noção do quanto trabalho e quantas etapas que dá para chegar até aquele 3D, né? Exatamente. Pelo menos um pouquinho ele consegue ter uma dimensão, né? A vinda de vocês foi uma modernização do Foi uma escritório. modernização, eu diria que foi. O que mais que vocês acham, vendo assim, desde que vocês entraram, que mudou? Eu acho que assim, uma das grandes viradas que eu acho que a empresa teve foi tentar mostrar aquilo que ela já fazia há muitos anos, né? O Luiz, desde 1970, já tinha começado o Clube Náutico Araraquara. E, digamos, as 2 décadas, ele já havia desenvolvido uma série de projetos de certa relevância que pouca gente conhecia, o próprio clube ninguém conhecia, né? Então eu acho que De certa relevância, você foi, né? Você foi muito brando aí, né? mas por exemplo, o Do clube, prêmio digamos assim, internacional, não sei o que lá. Ah, uma certa relevância. o clube pouquíssima gente conhecia. Teve um momento de divulgação dele no início da década de 90, onde em algumas revistas saíram publicações e tal, mas é isso, pegou um período que, anos 2000, ninguém mais lia tanta revista, então ele foi esquecido. E quando eu, enfim, comecei a trabalhar com a Licuri, conheci o Náutico lá em 2016 e aquilo me surpreendeu de uma maneira que pouca gente conhecia, né? Na época, é isso, não tinha, a maior parte das universidades não tinha disciplina de paisagismo, normalmente era algo atrelado ao urbanismo, projeto urbano e paisagístico, e aquilo me surpreendeu de uma maneira, eu falei, mas como isso outras pessoas não veem, né? Como que tem tantos trabalhos de porte significativo e eu não tive contato na faculdade, com boa parte deles, tive com uma coisa ou outra, porque o André foi meu professor. Então, eu tomei para mim um pouco que, assim, primeiro, a gente precisa começar a divulgar o que que é o Náutico, né? O que que é o clube, porque aquilo é uma coisa surpreendente. Uhum. Primeira vez que você vai ao clube, é de uma escala, de uma relação de harmonia que tira o fôlego. Para quem gosta, então, muito mais. E foi aí que eu comecei a pegar os projetos e escrever em concurso, colocar em sites da área e comecei a trabalhar um pouco mais essa questão de divulgação. Foi aí que talvez a Licuri começou a aparecer um pouco mais no cenário nacional, apesar de o clube ter 50 anos, o Parque do Povo, projeto desenvolvido pelo André, já existia há um bom tempo, enfim, tantas outras coisas mais. Então, eu acho que isso não acontecia antes, porque também o Luiz e o André nunca se preocuparam em aparecer, sabe? O Luiz era uma pessoa muito tímida, muito na dele, não gostava. Imagina, se ele tivesse aqui hoje, ele ia estar roxo, porque ele não gostava de dar entrevista, ele sempre foi muito tímido. E Acho que o processo de construção da empresa foi muito orgânico, né? Nunca existia essa intenção de vender um produto. Era muito pelo interesse, né, que o André e o Luiz tinham. assim, a gente nunca teve preocupação de vender projetos. Na verdade, nós até hoje somos muito indicados, né? Porque, sobretudo, desenhar paisagens é algo que nos dá muito prazer. Isso é algo que o Luiz e o André me ensinou e que, quando a Cissa passou a ser sócia, e a gente passou a ter mais contato com a Thaís, isso também foi nos passado, né? Então, não existe repetição de projeto, não existe essa solução tipo, não, cada projeto é único, ele tem a sua originalidade e, e é feito para aquela situação, né? Então, a empresa ela foi orgânica, o André e o Luiz nunca viveram da empresa, porque o André sempre teve uma atuação muito forte no setor público, e o Luiz trabalhava no Instituto Agronômico, então tudo que aparecia era por indicação e tudo era feito com calma, não existia volume de projeto. E aí, enfim, isso foi acontecendo de uma maneira meio que natural. Eu comecei a desenvolver algumas coisas com eles, cada vez foi aumentando o volume, aumentando o tamanho de projeto. Aí a gente começou a conseguir desenvolver 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo. De alguma maneira, eu comecei a dar um pouco mais de dinamicidade nos processos, então a gente começou a ter algumas organizações dentro da empresa para conseguir
ter velocidade, ter uma produção mais veloz, ter algumas coisas mais dinâmicas. E isso, eu diria que esse grande volume de projetos que a gente tem hoje, a virada de chave aconteceu nos últimos 5, 6 anos, que foi também quando a Cissa começou a trabalhar conosco. Antes disso, era variável. Às vezes, calhava de a gente ter 5, 6, 7 casas ao mesmo tempo. Às vezes, não. Então, a gente nunca teve essa preocupação de... Tanto que nosso site está desatualizado. Que a gente nunca teve essa preocupação de sair divulgando, sair... Tudo foi muito natural, né? Vez ou outra participar de alguma entrevista, ou às vezes sai alguma matéria, mas é tudo muito natural, nunca... procurando, né? Sim. A gente não tem uma equipe de marketing. Eu falei até com a Bruna, né, Bruna? Quando eu abri o Instagram de vocês, assim, eu falei, Bruna, acho que eu tô no Instagram, não é o Instagram certo aqui. Daí eu chamei, não foi? Chamei você lá embaixo. Falei, acho que eu entrei em outro perfil que deve chamar Licuri também. Aí eu vi, era de vocês. Porque ainda é um perfil muito pequeno, perto do que vocês já construíram. E eu falei, não, calma. Daí já sei. Daí eu entendi, né? Até falei pra ela. Falei, eles não precisam. Eles não precisam, porque já tem uma história tão grande, já tem tanta coisa relevante, que as indicações, o giro do paisagismo dos projetos já vão acontecendo sozinhos, né? É basicamente isso que acontece. É um dos nossos pontos negativos, né? Não divulgar, porque eu acho que a gente precisa divulgar, acho que as pessoas têm que ter contato. Esse é o site novo, mas se você visse o site anterior, não tinha metade dessas coisas. Então, acho que a gente está agora num processo de virada da empresa, de tornar a nossa produção um pouco mais conhecida, um pouco mais acessível. Mas é isso, os nossos projetos, eles chegam até nós, né? E isso é muito positivo, porque até hoje a gente não teve nenhum cliente que ficou bravo conosco, né? É sempre uma preocupação, porque a gente desenvolve algo com essa responsabilidade técnica, essa responsabilidade de projetar, escolhendo a planta certa, para o lugar certo, para você não ter que ficar trocando ela todo ano, ou para ela não te dar um problema daqui 15 anos, quando a árvore já atingir maturidade. Então, os nossos clientes acabam se tornando amigos, né? A maior parte dos clientes se tornam amigos. E pode passar 10, 15 anos, às vezes eles nos chamam a visitar os jardins e a gente tem uma relação de proximidade com a maior parte deles, por conta dessa maneira com que as pessoas chegam até nós e a gente desenvolve os projetos, né? É um cuidado muito grande nesse sentido. Eu acho que vocês têm projetos tão importantes e icônicos e que todo mundo deveria conhecer, né? Então, sim, só uma ideia para vocês. Claro que precisa de investimento de tempo e grana também, mas de repente caberia até um documentário, né? Sobre alguns projetos específicos. Tem muita pauta, né? Tem projetos desafiadores, projetos únicos, por exemplo, os jardins botânicos projetados, que são poucos os escritórios que têm essa possibilidade. Mas, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto para o acelerador de partículas Sirius. Então, caramba, meu. é um projeto que eu lembro porque foi quando eu conheci o André e ele estava desenhando na pré-aula. E ele fala que foi um dos projetos mais desafiadores porque você estava distribuindo, organizando vegetação ao redor de um acelerador de partículas, né? Então, assim, você não pode ter uma movimentação de solo a mais, porque isso pode gerar um problema quando você está fazendo a parte das pesquisas. Então, é um projeto que eu não sei se ele foi implantado por completo, mas que o Luiz e o André comentavam que foi desafiador porque eles tiveram um cuidado ainda maior com a especificação de vegetação, o vento no local, o risco, né, você não pode ter galho caindo. Então... Caramba, que responsabilidade, hein? Porque é muita grana envolvida, muito tempo de pesquisa, né? É muito específico, né? Muito. É um assunto muito específico. Que referência você vai usar para projetar um acelerador de partículas? Nossa senhora, é verdade, não tem, né? Muito atrelado ao nível de conhecimento técnico, né? São poucas as pessoas no país que conhecem planta de uma maneira que você tenha segurança para especificar isso colado num acelerador de partículas. Sim. Então, isso, de alguma maneira, também está muito atrelado ao a nossa prerrogativa enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto incentivo, de sempre ter um pé dentro
das universidades, da pesquisa. Isso nasceu com o Luiz, né? Luiz, as pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado do Luiz, os 3 temas são pioneiros no país, né? Ele que introduziu uma série de assuntos no país que até hoje é referência, né? A questão da fitossociologia, sucessão ecológica. Então, ele que trouxe isso e, de alguma maneira, trabalhou isso depois no paisagismo e a própria questão do restauro de jardins históricos, né? Então, isso sempre teve no cerne do Luiz, no cerne do André, no meu, no da Cissa, no da Thaís. Então, esse contato com a universidade, com a pesquisa e o como transpor esses temas relacionados à pesquisa para o mundo prático é algo que é a essência da nossa empresa. É por isso que o André comentou um pouco antes, no bloco anterior, como, eventualmente, alguns temas que a gente introduziu dentro do campo disciplinar da paisagem, que hoje são temas muito discutidos: jardins de chuva, biovaletas, bacias de infiltração, reciclagem de entulho, utilização. Então, isso são alguns temas que, eventualmente, a gente teve contato dentro da universidade, ou começou-se a ser discutido, trabalhado dentro da universidade, ou dentro do próprio Clube Náutico Araraquara, que é o nosso grande laboratório, onde a gente experimentou muita coisa. E, enfim, então, é um pouco do como a gente lida do ponto de vista de profissão, né? Sempre buscando esses conhecimentos, o que tem de novo, o que está sendo pesquisado, estar envolvido nesses temas, estar envolvido com as universidades e trazer isso para a prática. Um papel muito importante, assim, de você manter esse contato com o meio acadêmico, com pesquisa, com atividade de pesquisa, é justamente o questionamento de como as coisas são feitas e por que elas são feitas dessa maneira e como elas poderiam ser feitas de um jeito diferente. Então, essa diversidade de soluções, esse estudo minucioso de cada caso, de cada contexto, de como que você pode projetar um jardim para esses contextos tão diversos, eu acho que isso está muito ligado a esse... Não é um instinto, né? É uma prática de questionar, uma prática de pesquisar o objeto com o qual você trabalha. Eu acho que a E academia, até a de universidade, nesse testar, sentido, né? Também, né? testar, Experimentar, ver o tentativa e resultado, criar uma erro. hipótese e tal. Exatamente, Com certeza. E aí é critério para, por exemplo, eu não posso entrar, não tenho pós ainda. Não. Tem a entrevista, tem que ter doutorado. Gente, que difícil. Mas, curiosidade ou não, hoje os nossos colaboradores, 80% deles vêm, por exemplo, da USP de São Carlos, porque eu fiz o meu mestrado lá, a Cissa, mestrado, doutorado, graduação lá, e parte deles começaram com a gente como estagiário e continuam hoje como colaboradores. E a gente incentiva eles a continuar essa pesquisa. Enfim, a gente encontrou essas pessoas dentro da universidade, de pessoas que estavam em contato com a gente. Então, a gente tem também essa preocupação de certa forma, retribuir, né? Trazer essas pessoas que estão na universidade e mostrar para eles o que é o universo prático, porque a universidade ela te ensina até certo ponto. Dali em diante, ela te ensina o básico, né? Dali em diante, cada um por si e vai do interesse de cada um. Então, isso também é uma preocupação nossa, né? Ter essa função de passar para frente tudo aquilo que aprendeu, tanto que nós estamos na 3ª geração da empresa. Né? Então, eu e o Cissa, nós somos a 3ª e tem uma 4ª vindo, que são os meninos. Se a gente é criança, eles são os meninos, os nossos bebês, mas que, de alguma maneira, a gente, enfim, vem fazendo com eles aquilo que foi feito conosco, e vem sendo feito conosco até hoje, de você ensinar, de trazer, de explicar, eu acho que, enfim, essa transição, né, de gerações e de assuntos e do nosso modo de trabalhar com a paisagem, talvez acho, o que nos faça o que somos hoje enquanto empresa, uma empresa diferenciada nesse sentido, né? Tá no DNA, né? Tá no DNA de vocês, isso aí. Trabalhamos. Né? E o que eu tava comentando, até comentei, acho que foi na pausa aqui que a gente fez, né? Que isso eu não conheço empresas que têm esse DNA assim, tão forte, igual vocês têm, da pesquisa, da inovação, de tá ligado porque quando você tá assim, tão imerso na pesquisa e no desenvolvimento das coisas, quando surge
às vezes, uma notícia de algo que aconteceu em algum lugar que eles estão testando. Do nada, você já... Ou alguém viu, já conta. E, pô, será que cabe aqui também? Então, esse DNA da pesquisa e da profundidade que vocês têm é muito bom, que acaba trazendo muita inovação para dentro do mercado aqui, antes que aquilo se popularize. Então, vocês estão... É uma porta para desenvolver, né, o mercado de paisagismo com novas soluções, novos materiais, né? Isso é muito legal, cara. Inclusive, acho que também vocês têm muita credibilidade aí até, que um dos projetos que vocês foram chamados aí é uma casa icônica, né? Que é a Casa de Vidro do Instituto Bard, né? Que é aquela casa da Lina Bobardi. E vocês fizeram, ou fazem, não sei, o restauro desse jardim, não é? Ou é da arquitetura também? Não, esse foi um projeto... É um projeto que foi desenvolvido dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né? O IAA-USP. Ele foi um projeto patrocinado pelo The Getty Foundation. Então, houve uma parceria internacional entre o Instituto de Arquitetura e o The Getty Foundation, que elegeu os 5 maiores ícones da arquitetura mundial relacionada à arquitetura moderna. Então, eram casas modernas que foram selecionadas, e no Brasil a casa selecionada foi a Casa de Vidro. E de todas essas casas escolhidas ao redor do mundo, a Casa da Lina era a que mais tinha relação com a paisagem, com a relação com o jardim, porque a Lina era uma arquiteta que tinha essa preocupação, esse gosto pelo jardim, né? Então, foi uma das casas mais comentadas no resultado final por conta dessa relação com a paisagem. E o nosso trabalho, na verdade, nós fomos convidados pela professora doutora Luciana Schenck, que foi a coordenadora do projeto enquanto áreas externas, jardins, e a gente esteve envolvido na parte de licenciamento, né, cadastramento e licenciamento ambiental da casa, e desenvolvimento do plano de manejo, e posteriormente do como deveria acontecer o restauro, né? Porque esse projeto, ele primeiro teve uma parte de levantamento de dados, né? O estudo de tudo isso que existia aí, por que existiu, como existiu, isso do ponto de vista de arquitetura, de estrutura, de jardins. E após essa primeira fase, a fase seguinte foi como que se daria o cuidado. Então, nós fizemos todo esse levantamento e, posteriormente, nós sugerimos uma série de medidas, né, de cuidados com o jardim, que vai desde quais árvores precisam de atenção, precisam de poda ou precisariam ser removidas porque apresentavam risco para a arquitetura, até uma série de atividades que poderiam acontecer no jardim e que não aconteciam, né, ou eventualmente de adaptações para você conseguir ter acessibilidade. Então, a nossa atuação, ela iniciou com a parte da pesquisa, fomos a campo, fizemos o inventário arbóreo de todas as árvores da propriedade, depois montamos um plano de manejo para dizer como que isso deveria acontecer ou quando isso deveria acontecer, e depois o olhar voltado mais ao tipo de uso do jardim, ou eventualmente resgatando fotos históricas, o que se era pensado. O restauro do jardim, o jardim é um organismo vivo, né? Então, ele não tem fim. Então, o que a gente fez foi montar uma série de diretrizes para que isso fosse sendo executado ao longo do tempo, e até hoje está sendo. Aí, nesse processo, aconteceu de vocês verem algo que foi transformado, que não tinha nada a ver com o projeto, porque foi alguma alteração que veio depois? Tipo, alguém plantou umas plantinhas nada a ver lá no meio que não existia, ou no projeto original? A cada ida nossa... porque 853 árvores. A cada ida nossa aí tinha uma coisa diferente, porque passarinho planta, né? Então, às vezes a gente ficava um intervalo grande de tempo sem ir e voltava para lá e, enfim, já tinha brotações novas, a árvore tinha caído por conta de chuva. Então, o jardim é isso, né? A paisagem é imutável, né? É imutável. Mas tem as alterações naturais, né, dos passarinhos, e tem a alteração humana. De repente, alguém que fazia uma manutenção lá, olha, tem uma plantinha que vai ficar boa aqui, hein? Vou trazer. Sempre eles se restringiam aos vasinhos, né? Então, que bom. Você tem uma área, um pátio interno da casa que o acesso é mais controlado. Ali você via algumas intervenções nesse sentido, mas do restante
por ter uma diretoria muito presente, né, se tinha um cuidado, né? Mas em relação ao projeto original, na verdade, o nosso desafio foi tentar entender o que tinha sido plantado pela Lina, o que ela tinha trazido. Tinha algumas coisas, algumas plantas que você fala, não, isso aqui não tem aqui nessa região, você não vê plantado em lugar nenhum. Então, a gente, por interpretação, entendia que era algo que ela tinha trazido de alguma viagem da Itália. Então, teve algumas interpretações que, eventualmente, a gente tinha em função de saber o que tinha ali perto, no Pacaembu, o que era comum ter na época da casa, o que não era comum. Então, dava para a gente entender um pouco do jardim, como ele foi criado originalmente, eventualmente o que passarinho plantou, eventualmente um caseiro plantou, coisa e tal. Mas foi um projeto muito Interessante, cara. interessante. Interessante. E de alguma maneira foi o nosso caminho até encontrar a Cissa, porque a coordenadora do projeto, a Luciana Schenck, ela era orientadora da Cissa de mestrado na época. Então, a Lu que nos colocou em contato com a Cissa alguns anos depois. Nós, né? Eu participava de um grupo que foi um decreto da prefeitura que criou o GTPU, Grupo de Trabalho dos Parques Urbanos de São Carlos, que nada mais era do que muita gente envolvida com a universidade ou com a sociedade civil, interessada em ler aquele território, que é a cidade, iluminar os lugares potenciais para se criar um sistema de espaços livres e criar cenários possíveis para aquilo. Nada daquilo seria executado necessariamente, mas a gente queria apresentar para a população que existia um outro jeito daqueles lugares serem costurados, né? Para as pessoas usarem, para as pessoas se apropriarem. E num desses projetos, eu acho que você estava envolvido, né? Você estava fazendo seu mestrado A também. gente acabava de começar o meu mestrado e aí eu conheci a Cissa nesse grupo que era justamente esse diálogo entre o universo da pesquisa, né? Que muitas vezes a gente fica lá na teoria, no questionamento, e a gente se trava um pouco para atuar na realidade que se coloca diante de nós, né? Mas com esse grupo a gente conseguia criar esses cenários e dialogar com a população e apresentar alternativas. Então o ambiente era bem rico para esse tipo de abordagem, né? De resgatar a história, propor o novo. E foi o primeiro projeto que se desenvolveu conosco, que é a Praça Elisa Facchina, que acho que tem no site. Tem aqui também? Deixa eu já ver. Foi um projeto onde a gente inseriu uma série de soluções baseadas na natureza. É uma praça pública, mas que foi um termo de cooperação público-privado. E a gente, num terreno relativamente pequeno, inseriu uma série de soluções baseadas na natureza. É um projeto que fica em São Carlos, é uma área de doação, um resquício de um loteamento urbano. E era um projeto que o GTPU já tinha desenvolvido toda uma pesquisa em cima dele, porque... Associação, uma ONG, o bairro onde esse empreendimento foi implantado. E aí nós fomos contratados pela iniciativa privada que tinha que cumprir um termo de ajustamento de conduta. E aí o que a gente teve como premissa nesse projeto foi ocupar o terreno da maneira mais responsável possível, porque é um declive bem acentuado, mas que dentro desse termo de ajustamento de conduta tinha um conteúdo programático de uso do espaço, que foi o nosso desafio, né? Então, assim, em um terreno de declive com entre 16 a 20 metros de desnível, você conseguir ter, por exemplo, quadras poliesportivas, área de estacionamento, área de apoio, e resolver isso do ponto de vista de máximo aproveitamento sem gerar grandes movimentações de terra ou grandes cortes e aterro, e como isso se resolveria enquanto a drenagem urbana, foi o desafio, né? Então, esse projeto a gente, por exemplo, definiu uma cota média do platô onde a gente teria o mínimo de movimentação de terra, e a partir disso Distribuiu. A gente organizou os desníveis, e essa organização aconteceu por uma série de contenções, muros de gabião, que conforme eles iam sendo implantados, eles conduziam a água para algumas cacimbas de infiltração, e o que passasse era filtrado pelo próprio gabião, por poluição difusa, e junto da margem do gabião, acho que a gente consegue ver aqui as linhas de UAMBs, nós teríamos também como um processo auxiliar esse processo de
fitorremediação, né, de tratamento da água, da lâmina da água por plantas. Então, a ideia era que toda a água que caísse na praça ficasse na praça, sendo que a praça não se resumia só à ocupação central dela, que é onde a gente tem a parte construída, mas de todo o restante. É engraçado que aqui já vieram muitos paisagistas, né? Cada um eu vou vendo que tem uma pegada diferente, né? E geralmente quando são arquitetos, né, paisagistas, formados em arquitetura, dá para perceber o jeito que vocês defendem o projeto, muito dos porquês da circulação, da onde vai acontecer as coisas, o fluxo do tipo de uso e tal. E quando eu vejo de algumas outras áreas da agronomia, eu vejo muito mais falando sobre o desenvolvimento da espécie e da composição artística, da combinação artística entre os volumes e cores, né? Quanto mais eu vejo aqui as pessoas passando aqui, mais eu percebo que o paisagismo, ele não é nenhum nem outro. Ele é os dois, juntos. E mais ainda, né? Então, assim, até comentei sobre isso só porque tem essa treta que já é antiga, né? Que agora fiquei sabendo que era mais antiga do que eu imaginava, né? Ó, muito tempo. E essa treta, na verdade, eu acho que ela vai acabar quando a gente tiver uma faculdade aqui de arquitetura paisagística ou paisagismo, sabe? Que se chame. Que aí a pessoa aprende arquitetura, mas não focada em si só na edificação, né? Mas principalmente nas áreas externas. E ao mesmo tempo entende botânica, agronomia, solos, alguns autores geografia. Que simpatizamos que diz isso, né? O arquiteto paisagista é especialista em generalidades. Ele é geógrafo, ele é botânico, ele é agrônomo, ele precisa conhecer tudo isso se esse é o desejo dele, trabalhar com a paisagem. É exatamente conhecer isso tudo, é saber da importância de todos esses fatores, desses saberes complementares, e saber gerir tudo isso, né? Porque, claro, não vai ser possível um único profissional com a profundidade necessária, mas ele precisa saber onde multidisciplinar, buscar né? o conhecimento, né? Quem é consultar, que tipo de técnico consultar. Não se restringir a ele mesmo, né? E isso é algo, por exemplo, que Roberto, também chama ele de Roberto, porque minha escola é o Luiz, mas que Burle Marx fazia muito, né? Ele tinha sempre perto dele as pessoas que tinham aquele conhecimento que ele não detinha. Ele era um artista sensacional, né? Ninguém fazia arte como ele. Mas ele tinha o Luiz, que era agrônomo do lado dele, ele tinha a Nanusa, e assim como outros profissionais de outras áreas que fazia com que fosse possível tudo aquilo que ele imaginava. Então, acho que o nosso cuidado e a nossa responsabilidade, sobretudo, é estar aberto a todas essas outras profissões que, enfim, trazem dessa disciplina, que é projetar a paisagem, essa transdisciplinaridade, né? Saber que você vai transitar entre essas distintas disciplinas e enfim, ter a responsabilidade de trabalhar com outros profissionais, né? Estar aberto a isso. Então, Mas eu acho que o regente da obra deveria ser exatamente dessa faculdade, que ele é amplo. Saber e aí pega os especialistas de cada área, quando necessário para projetos específicos, vai somando, né? Você falou do Burle Marx, o próprio aterro, né, do Flamengo lá, tinha aquela arquiteta, que eu esqueci o nome. Tem até um documentário sobre ela. Sim. Vocês sabem? Agora me fugiu o nome dela. Tem um filme? Filme. Você lembra, Bruna? Lota. E eram mais pessoas envolvidas, né? Tinha um monte de gente envolvida ali, porque era um projeto complexo, né? Sim. Mas eu acho que isso aí seria muito bom, sabe? Ter esse... Porque aí acabaria com essa treta toda, né? Que tem que ser o arquiteto, ou tem que ser agrônomo, tem que ser não sei lá. E todo mundo que quisesse entrar nessa área, eu quero isso para mim. Ia ter esse caminho, né? Da faculdade específica para esse profissional, né? E uma faculdade disso também, imagina o que seriam as extensões dela. Teria a extensão de manutenção, a extensão do especialista em controle fitossanitário, né? O especialista em alguma parte arquitetônica de algum, sei lá. Iam ter tantos desdobramentos para a pessoa se especializar que até... Mas que são fundamentais, né? Porque quando você projeta um jardim, imagina, as plantas são vivas, fogem do seu controle, né? Por mais que, em alguns casos, nós tentemos controlá-las. Mas
você tem que saber que você está projetando algo que vai ficar, eventualmente, muito mais tempo do que você vivo. Amanhã você pode ir embora e tá lá, uma árvore tá lá. E se você não tem esse conhecimento, não detém esse conhecimento, apesar de você não estar lá, a responsabilidade é sua, né? Vou plantar uma figueira num canteiro de 1 metro com casa ao redor. A hora que começar a brotar raiz no vaso sanitário do vizinho... Mas então, essa importância de você ter o conhecimento, eventualmente, de uma formação que te dê minimamente esse leque de conhecimento e você saiba que a sua responsabilidade, ela se transpõe ao simples fato de você só especificar a planta, né? Isso se expande. Acho que é um passo enorme do ponto de vista de qualidade de projeto, Sim. seja a qualidade do resultado final, seja da qualidade do ponto de vista de responsabilidade daquilo que se está fazendo. E saber que você sozinho, eventualmente, não seja capaz de desenvolver aquele projeto. E você precisa de uma equipe multidisciplinar, dependendo da escala, da ocasião. Então, acho que a gente precisa caminhar em direção a isso. Precisa. Agora eu quero saber dos dois aqui. Vou fazer a pergunta primeiro para Cis. Desde que você entrou na Licuri, qual que foi o projeto mais desafiador que você pegou? Eu vou falar de um jeito mais genérico. São os projetos de escala muito mais ampla, como os master plan de paisagem, a nível de planejamento. Que você precisa considerar muitas camadas para estudar aquela paisagem, camadas históricas, camadas sociais, camadas ecológicas. E você tem essa responsabilidade de estar ciente sobre todas essas facetas e criar diretrizes para que nenhuma dessas facetas sejam ignoradas ou prejudicadas ou apagadas. Então, projetos de escala maior, assim, eu acho que são os mais desafiadores, por motivos óbvios, né? Acho que a minha resposta foi até meio óbvia. Não, mas é treta, né? Porque eu pensando aqui, quer dizer, eu não tive essa experiência, mas só de tentar fazer o exercício de imaginar aqui, às vezes é fácil você ignorar algo, né? Por outro que você achou mais relevante ou que você... a necessidade de um método. Uma interdisciplinaridade, né? Para alguém apontar, opa, vocês estão esquecendo isso aqui. Exatamente. Volta. É muito bom fazer projeto com bastante gente, né, envolvida, né? Deve ser muito rico, assim. É muito rico. E desafiador. Encontrar o consenso. E você? Teve algum, assim, específico? Eu acho que cada projeto tem o seu desafio, né? Eu acho que projetar uma casa com um jardim de 200, 300, 400 metros quadrados, a depender da situação, é tão desafiador quanto um projeto de escala maior. Porque você eventualmente não consegue abrir mão de algumas coisas, né? A partir do momento que você tem um projeto de uma escala pequena e você sabe que a pessoa vai andar ali todo dia, você não pode ter a chance de aquele jardim não estar bonito nunca, por exemplo, né? Então, por exemplo, você pega um projeto de escala média, você tem áreas grandes que você possa usar capim. Poxa, o capim, para ficar bonito, você precisa podar ele 2, 3 vezes por ano. Então, assim, você tem que considerar que ele 2 meses não vai estar bonito. Então, acho que cada projeto ele guarda o seu desafio, né? Enquanto projetos grandes, você tem esse desafio de eventualmente coordenar todas as disciplinas e se antecipar eventualmente alguns problemas que a gente tenha com uma outra disciplina. O projeto na pequena escala é esse cuidado de especificar plantas ou desenvolver conjuntos de plantas que você tem que garantir que dali 15, 20 anos, sei lá, a árvore não vai apresentar um risco ao telhado ou à tubulação. Então, acho que independente da escala, todo projeto ele é desafiador e precisa ser desafiador. Porque se ele deixa de ser desafiador, eventualmente você tem alguma coisa errada, né? Você passa a repetir coisas que você já sabe que não vai te dar problema. Ou, eventualmente, você precisa repetir uma ou outra solução para ter a certeza que aquilo ali nunca vai te dar um problema. Então, acho que é sempre um equilíbrio, né? Sempre vai ter aquele seu desafio, que traz a originalidade do projeto, ao passo que
enfim, cada situação te reserva uma surpresa boa, né? Então, eu não diria que eu tenho um projeto que foi mais desafiador para mim. Acho que cada projeto ele tem algum tipo de desafio. Suas peculiaridades. Eu queria mostrar aqui o Instagram, que eu comentei, mas não mostrei. É licuri_paisagismo. Lá no link da bio, você também tem o site para vocês conhecerem os projetos. Acho que a maioria do material organizado está direto no site de vocês, né? Sim. Então, você pode entrar lá. E também, se você tem alguma dúvida lá, manda mensagem para eles. Não sei, de repente, se você se interessa por esse nível de profundidade, também você é das... Porque lá para você entrar, meu amigo, fazer um estágio, você tem que ter no mínimo um pós-doc, não é? Daí você manda o seu currículo lá, de 3 folhas, quem sabe eles te contratam. Não pode ser pelo chat GPT, hein? Não, pelo amor de Deus, hein, gente? E sigam lá para você conhecer os projetos deles também, é muito legal. E também, além disso, eu queria aproveitar esse momento também para a gente falar dos nossos parceiros que apoiam esse projeto aqui. Um dos parceiros que a gente tem é a Westerpulse. Não sei se vocês conhecem a Westerpulse ou não? De nome. Ela é uma empresa que faz... Tcharam! Pedras. Olha só que bacana. Olha isso aqui. Só que é de mentira, são pedras artesanais. Olha só. E ela tem... Depois eu entrego na mão para vocês terem uma ideia da textura dela. Ela é até geladinha, igual uma pedra. E tem... É um material cimentício que eles desenvolveram. A empresa tem mais de 30 anos, né? Foi a pioneira aí. E eles têm Lud Pet aqui misturado. Tudo para dar uma resistência para as pedras. E ao mesmo tempo leveza. Para não ter que ficar, sabe... Um caminhão monk, fechando rua com guindaste, pagando 10, 15 mil lá pro guindaste para poder fazer o transporte, um puta transtorno e acho que energia desperdiçada, né? E ao mesmo tempo fica 10% do peso de uma rocha natural. Eles têm um trabalho muito legal que eles vão até... Alguém liga para eles, né? Pô, no meu sítio aqui a gente viu que tem uma pedra bonita, uma rocha aqui. Colegas dele, eles vão lá com o moldezinho deles, fazem o moldezinho em partes lá em cima. São todas réplicas de pedras brasileiras, né? Pedras daqui. E aí eles vão lá, tiram o molde, limpam a pedra, deixam ela original onde ela está e levam lá para eles poderem fabricar e com 10% do peso. Então uma pedra, pra vocês terem uma ideia, uma pedra vai de uns 50 por 40, ela pesa ali mais ou menos uns 300 quilos, né? É uma pedra que não é tão grande, né? Se você for ver num jardim, ela some, né? Sim. E você pode ter uma dessa do mesmo tamanho com 30 quilos. Então, eles têm tudo padronizado. Pedra A, pedra B, pedra C. Cada uma tem os modelos que são replicados em série, né? Com texturas e acabamentos diferentes. Para você se aproximar mais da estética das rochas naturais daquela região. Então, eles têm um cuidado muito diferenciado. São uns japa aí que manjam muito e fazem pedras muito interessantes para você usar no meio da sua composição, que tem textura. Elas feito com um jateamento de várias camadas diferentes para dar textura de relevo e de cor muito próximos à da realidade, sem você ter que ficar extraindo pedras da natureza e com muito menos esforço de energia para você poder localizar. E com biofilia do mesmo jeito, a pessoa pode subir, pisar, ver a textura, né? Então, eu acho muito interessante essa empresa aqui. Ela é apoiadora nossa do podcast. E agora eles estão também com uma linha de revestimentos de parede, que são as placas. Olha que legal, gente. Se liga. São placas de 75 por 75, que tem vários tipos. Esses aqui são alguns dos acabamentos, né? E não tem emenda. Quando você coloca, eles até te dão um liquidinho que você vai colocando nas emendas e ela dá continuidade. Parece que é uma paredona mesmo de pedra. Escavado uma rocha. É muito legal. Depois eu vou deixar aqui para vocês verem, encostarem aí, sentirem qual que é a textura. Então você que está aí do outro lado, se quiser conhecer a Westerpulse,
O perfil deles é esse daqui, ó. Western Pulse, tudo junto. Vai estar aqui na descrição também para você conhecer. Aqui, se você entrar no link da bio deles, você ainda cai lá para falar com eles pelo WhatsApp, ou você pode também entrar no site deles, que é bem legal, porque se você for lá no menuzinho, você tem os produtos em 3D aqui, ó, os bloquinhos para baixar, e você tem a área de catálogos também, que são catálogos muito bem organizados, com tamanhos, dimensões certinhas de cada pedra. E os blocos 3D deles são feitos através de um processo que a gente chama de fotogrametria, que é uma câmera girando em torno de todos os lados ali da pedra, e depois tudo dimensionado exatamente com o tamanho e formato das pedras reais. Então, quando você põe o bloquinho no 3D lá, é exatamente aquele modelo daquela pedra que você vai comprar. Já está especificando. Especificando. E você já vira do lado que você acha mais bonito para economizar tempo lá na implantação. Já manda lá um mapinha de como ela está virada e posicionada. Então, é uma empresa muito legal, a gente confia muito na qualidade do produto e eles também são apoiadores aqui, fazendo esse projeto existir, ajudando a gente aí nos custos dele. E também a gente tem uma outra empresa parceira que é a Qualigrama, que leva muito a sério também vocês que são da pesquisa. Eles têm um centro de pesquisa de gramas, né, para desenvolvimento e melhoramento genético de gramas. Aquele padrão que quando a gente pega as placas de grama, é aquelas robustas que você vê que tem uma camada mesmo de solo, tudo padronizado, perfeito, o alinhamento do corte, né, tudo de alta tecnologia, a forma de corte deles. E a gente super indica aí para vocês que querem trabalhar com boa qualidade de grama, para longevidade, né? E para ela pegar rápido também, não ter substituições. Essa daqui é uma das melhores, se não a melhor marca produtora de gramas do Brasil, tá? O nome é Qualigrama, tudo junto lá no Instagram. Aqui no link da bio também deles, você pode entrar para falar com eles por WhatsApp, caso você queira. Pedir informações de como você faz para encomendar, né? Fazer o seu orçamento, ou você pode entrar no site, que no próprio site você tem um botãozinho lá para você poder comprar. Encomendem, que eu tenho certeza que quando você usar, você vai ver o diferencial da qualidade das placas deles. Certo? Antes da gente finalizar, eu queria aqui dar um presente para vocês. Vocês já sabem o que vocês já viram aqui. Aqui tem um cauezinho. Olha, isso ficou parecido, hein? A barba. Aqui, cara, obrigado aí por ter vindo. Oi. Depois eu dou a caixinha para você guardar. E também temos aqui... Ficou parecido também. Olha, tem até uma roupinha que as meninas viram. Aqui. Obrigado por terem vindo, pessoal. É um singelo agradecimento para vocês aí por terem doado o tempo de vocês para contar sobre os perrengues, sobre a história de vocês, sobre uma pegada que eu acho que a gente não teve aqui ainda, uma empresa tão voltada para inovação, pesquisa, desenvolvimento como vocês. E é legal também para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo saber que também existe essa categoria de empresa dentro desse universo do paisagismo, né? E então, muito obrigado aí, todos vocês, o André, a Thaís. Obrigado. O agradecimento é nosso, Luigi. Obrigado pelo convite, foi um prazer, né? Um prazer. E contem conosco. Vamos agendar agora uma visita ao Clube Náutico de Araraquara. Isso. Nossa, eu tenho certeza que muita gente do outro lado vai querer ir, hein? Dá para levar um montão de gente? Dá, 2, 3, 4 ônibus. Opa! Vamos fazer bagunça lá, hein, gente? Só tem que se organizar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei, tá? Conhecer um pouco mais aqui sobre a Licuri. A gente já ficava vendo na internet, sabia um pouquinho, mas agora tem um pouco mais de profundidade sobre o que eles fazem. Achei muito interessante. Depois que eu fizer o meu pós-doc, eu vou mandar o meu currículo. E é isso aí. Lembrando que a gente está todas as terças-feiras às 7h30 no YouTube para você poder assistir. Esse episódio é um episódio gravado. Então, se você tiver alguma dúvida específica ou quiser trocar uma ideia, manda uma mensagem no Instagram deles, tá? E se você não puder assistir ao vivo também, às terças-feiras, quando sai o episódio, todos os episódios estão disponíveis, gravados, tá? Então, não se preocupe. Põe lá
Arte da Mata no Deezer, no Spotify, no YouTube, em qualquer plataforma de áudio que você vai encontrar a gente para você poder ouvir ou assistir. Quando você está fazendo café da manhã, quando você está aí na esteira, quando você está aí indo para o trabalho no carro, coloca que sempre vai ter um papo bom aí para te passar alguma informação importante e te apoiar na sua trajetória. Tá certo? Então é isso aí. A gente se vê na próxima terça-feira, às 7h30, no Arte da Mata. Tchau, tchau!